A Seccional São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, por sua comissão da Jovem Advocacia, tem a honra de apresentar o webinar O Tribunal de Ética e Disciplina da OAB e seus desafios, evento promovido pela referida comissão, com apoio da Comissão de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Informamos que este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, um pacto firmado entre a OAB e a ONU. Com a palavra, senhoras e senhores, a nossa ilustre presidente, doutora Nicole Capovilla, presidente da Comissão da Jovem Advocacia da OAB São Paulo. Doutora, a palavra é sua. Obrigada, Davi. Bom, boa noite a todos e a todas aqui presentes. É uma grande alegria tê-los em nosso primeiro evento realizado pela coordenadoria da região do ABCDRMM. Eu sempre me enrolo para falar, então eu acho melhor falar um pouquinho mais devagar. Coordenado aqui pelo Dr. Everson Piazan. Parabéns pela realização desse primeiro evento com tema de suma relevância. Desculpa, gente. Um tema super relevante para toda a jovem advocacia. Aqui a gente tem a presença ilustre do Dr. Bertanha, presidente do TED da 7ª Região, em que ele veio aqui falar um pouquinho para vocês sobre a questão da ética, né, da disciplina, e também do que o advogado, o jovem advogado, pode ou não fazer. Tema de suma e importante relevância para todos os jovens advogados. Eu queria aproveitar aqui, parabenizar e cumprimentar a minha vice-presidente e amiga querida, a doutora Caroline Bela, coordenadora da região do ABCD-MRR, que hoje, né, participa como presidente também da Comissão de São Caetano, né, do Jovem, e hoje também vice-presidente da Comissão Estadual da Jovem Advocacia. Vejo aqui também os presidentes Tiago, presidente Jonathan, em breve também a doutora Daniela estará aqui conosco, que serão os mediadores hoje do evento, mas eu venho aqui, na verdade, só deixar uma palavra motivacional para todos vocês, né, e de agradecimento também, na verdade, para que vocês escutem muito bem hoje que o doutor Bertanha vai falar para vocês. Esses ensinamentos são, assim, os pilares para a advocacia, né? Principalmente para a jovem advocacia que é iniciante, para saber exatamente o que fazer, como fazer corretamente. Nada mais justo e claro do que seguir o provimento, o código de ética e disciplina, saber se vocês estão incorrendo em alguma infração, né, doutor Bertanha? Depois o senhor vai poder falar, né, o que é suscitado muito pelos jovens hoje. Será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Hoje é o momento de vocês saberem se vocês de fato estão fazendo alguma coisa errada ou não, de uma maneira muito clara, muito objetiva, muito didática, que ele vai passar hoje para vocês. O evento todo foi coordenado e preparado por jovens advogados para jovens advogados. Então, eu agradeço a presença de todos vocês. Nós estamos já com quase 100 pessoas. Compartilhem ainda o link. Eu peço para o Davi, se por gentileza, puder disponibilizar o link também no chat, encaminhe para os seus amigos e colegas também que tenham interesse. Parabenizo novamente, viu, Everson, por esse evento. É um evento que eu já fiz, né, ano passado pela comissão também estadual, com o Dr. Leandro Sarcedo, e é extremamente importante. Bem, eu coloco a Comissão da Jovem Advocacia à disposição de todos vocês. Falo também para vocês, e aproveito sempre o ensejo, para nos seguirem nas redes sociais, jovem.advocacia.absp. Lá vocês conseguem acompanhar todos os eventos e palestras e notícias que a comissão vem promovendo e fazendo, né? Nós somos em 24 regionais, não são todas que têm coordenadores regionais. É uma alegria a região da ABCD-MRR ter um coordenador regional, e eu falo sempre para o Piazan que é um grande desafio também ser o sucessor da Carol, que promoveu tantos eventos e vem promovendo, mas eu tenho certeza que esse
é o início de muitos outros que virão, então fiquem atentos aos nossos eventos. Em breve também já aproveito o ensejo para falar para vocês que a gente vai ter um curso pela ESA também de Direito do Trabalho sobre recurso de revista pela Jovem Advocacia. Está saindo do forno também um de Direito Desportivo, que a gente está nas tratativas finais, então fiquem sempre de olho. Bom, não quero me alongar muito, já falei bastante aqui. Eu passo a palavra, posso passar já direto para eu avisar para a Carol, falar o currículo? Então, tá bom. Já vou deixar uma maneira mais didática que vocês seguem, tá bom? Bom, agora eu vou deixar a palavra para a doutora Caroline Vilela, que vai fazer a apresentação do doutor Bertanha. E é isso, contem sempre conosco, estamos à disposição. E um excelente evento para todos. Não se esqueçam depois de colocar o nominho de vocês na hora que vocês estiverem entrando certinho, só para sair no certificado quando vocês forem emitir, tá bom, gente? É isso. Agradeço em nome do Davi a toda a OAB São Paulo seccional, em nome das comissões também. Eu vejo que a Danila, querida, está aqui presente, por todo o apoio e suporte que vocês dão, não só à Comissão da Jovem Advocacia, mas a todas as comissões da OAB São Paulo. São mais de 120 e poucas comissões. Então, muito obrigada sempre pelo auxílio e pela realização de mais um evento. É isso, gente. Boa noite. Obrigada a todos. Carol, com você. Bom, boa noite a todos. Eu quero dizer da minha alegria de estar aqui falando não só do currículo de um grande amigo, que é o Dr. Bertanha, mas também aqui com a minha região, né, do ABCDMRR, e que hoje é coordenada pelo Dr. Everson Piovesan, uma pessoa super querida, um jovem advogado muito promissor e uma grande liderança aqui da nossa região. Então, boa noite, Dr. Bertanha, muito obrigada pela disponibilidade, boa noite, Piovesan. Agradeço imensamente a nossa presidente estadual da Jovem Advocacia, a doutora Nicole, por estar aqui presente conosco. Sei de tantos afazeres, porque ela não só nos representa aqui, né, no Estado, mas ela nos representa também como Estado de São Paulo, junto ao Colégio Nacional de Presidentes da Jovem Advocacia, que vem realizando um trabalho incrível em prol da Jovem Advocacia, com diversas questões, inclusive da ética, para que a gente possa alterar o código, para que ele fique um pouco mais moderno, um pouco mais a cara da Jovem Advocacia. Então, por esse trabalho, parabéns, Nicole, parabéns, minha amiga, e eu me sinto muito representada por isso. Agradeço também aos meus amigos aqui da Comissão da Jovem, das subseções, Dr. Tiago, Dr. Jonathan, sei que os demais também vão entrar mais tarde, então, assim, é uma honra ter uma região tão unida, com grandes lideranças, assim, principalmente da Jovem Advocacia, e agradeço que eu vi dois grandes amigos aqui, é o Dr. Rubens Rocha Pires, que é o nosso conselheiro, representando São Bernardo, que está aqui presente também, e o Dr. Fernando Duque Rosa, presidente da OAB de Diadema, então duas pessoas muito queridas para a gente. Então, muito obrigada a todos que estão assistindo. Vou parar de agradecer, de dar boa noite a todos, mas é que eu acho importante aí agradecer todos e também o pessoal da OAB que está fazendo esse evento, esses funcionários incríveis que fazem esses eventos ainda digitalmente funcionarem, né? Então, assim, isso é incrível. Vou falar um pouquinho para vocês conhecerem o currículo do Dr. Bertanha, que é o nosso palestrante da noite, uma pessoa incrível, falo particularmente porque é um grande amigo, mas ele é advogado formado desde 1999 pela Universidade Metropolitana de Santos, a Unimes, sócio do escritório Biagione Bertanha Sociedade de Advogados, atua em diversas áreas, civil, família, empresarial e trabalhista. Há 20 anos presta serviços voluntários à OAB. Isso é importante falar, porque todos nós que estamos aqui estamos prestando serviço voluntário à OAB. Eu gosto de ressaltar, porque a gente disponibiliza tempo, energia, estudo para estarmos aqui com vocês. Onde ele ingressou em várias comissões, como a Comissão da Assistência Judiciária, Prerrogativas, Comissão de Ética e Disciplina, e atualmente é o presidente da 7ª turma do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB São Paulo. E hoje ele vem conversar com a gente sobre o Tribunal de Ética e Disciplina da OAB e seus desafios. Muito obrigada, meu amigo, por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço o convite, a oportunidade em debatermos assuntos tão importantes do dia a dia da advocacia, do operador do direito, não só do jovem advogado,
mas do advogado, porque é um assunto muitas vezes visto como espinhoso, mas é um assunto super necessário e super atual. Antes de iniciar, eu gostaria de saudar a presidente da Jovem Advocacia Estadual, a presidente Nicole Capovilla Fernandes de Faria. Gratidão, agradeço aí a sua participação, o seu empenho em ouvir o ABCDMR, que está sempre sendo colocado em destaque pela OAB seccional, pela CAASP. Muito obrigado. Agradeço e saúdo a participação da minha querida amiga, vice-presidente da Jovem Advocacia, a doutora Caroline Vilela, e também presidente da Jovem Advocacia de São Caetano do Sul, o doutor Everson Piovesan, coordenador regional do ABCDMR, da Comissão da Jovem Advocacia da OAB de São Paulo, e os presidentes da Jovem, que é o doutor Tiago Fogaça, presidente da Jovem de São Bernardo do Campo, a doutora Daniele Alves, presidente da Jovem de Ribeirão Pires, o doutor Jonathan Barreto, presidente da Jovem de Diadema. Agradeço também os presidentes das subseções aqui do ABCDMR, doutora Andréa Tartucci, doutor Luiz Ribeiro, doutor João Paulo Borges Chagas, doutor Fernando Duque Rosa, doutor Joselito Rodrigues de Paula e doutor Ricardo Abu Risque. Em nome desses nossos líderes, eu saúdo a diretoria também dessas respectivas subseções. Obviamente, não posso deixar de saudar o nosso líder, a nossa liderança da OAB seccional, o Dr. Caio Augusto Silva dos Santos, também em nome que faço saudando a toda a diretoria da OAB seccional, e a nossa liderança do ABCDMR, junto à CAASP, que é o presidente da CAASP, o meu xará, Dr. Luiz Ricardo Vasques Davanzo, o qual saúdo também a sua diretoria. E, por fim, e não menos importante, eu saúdo os advogados e advogadas aqui presentes, estudantes de direito, que estão prestigiando esse evento. Eu vou fazer um spoiler inicialmente do que eu gostaria de conversar, mas eu também gostaria de debater. Eu gostaria muito da participação de todos, porque é um assunto que, com certeza, nós vamos conseguir render muito mais com a participação, e eu não tenho dúvidas que surgirão dúvidas, eu também tenho muitas dúvidas, enfim, vai ser um debate que, com certeza, quanto maior o debate, maior vai ser o proveito. Mas, falando do assunto em si, o Tribunal de Ética e seus desafios. Na verdade, eu até estendo o Tribunal de Ética e seus desafios e os desafios da advocacia, do jovem advogado, do operador do direito. E falando disso, eu não posso deixar de falar um pouquinho do provimento 94 de 2000. Esse provimento, ele aborda a publicidade, a propaganda e a informação da advocacia. Só para vocês terem uma ideia, esse provimento, ele é o provimento em vigor, tá? Mas ele é do ano de 2000. Então, acreditem que em 2000 a gente não existia. Bom, a internet era discada, então eu não preciso falar mais nada, né? Não existia plataforma de Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, WhatsApp, Messenger, Twitter, Snapchat, enfim, o que tinha aí era Orkut e olhe lá. Me corrijam aí se tiver mais alguma coisa, mas eu acho que dessas plataformas que eu citei, acho que nenhuma delas existia. Então, calculem, o que está em vigor hoje é o provimento 94 de 2000. E eu não posso deixar de falar esse provimento que está para ser votado no Conselho Federal e que ele também aborda algumas situações importantes da advocacia, da atual advocacia, e que isso vai ser muito proveitoso batermos um papo sobre isso também. Gostaria também de falar um pouquinho sobre o e-book, que é aquele guia que a OAB lançou, se eu não me engano, no mês passado, que trata dos assuntos, é um guia muito objetivo que todo advogado tem que ter na mesa do escritório. E justamente ele dá esses toques de como você não ultrapassar os limites que visam evitar a captação de clientela, a mercantilização, o aviltamento dos honorários, enfim. É muito importante o operador de direito ter ciência disso. Gostaria também de fazer um bate-papo sobre propaganda e publicidade. Enfim, sempre me pergunto, mas fala qual a diferença de propaganda e publicidade?
queria bater um papo sobre isso também e aguçar algumas ideias aí para a gente poder debater sobre esse assunto, propaganda e publicidade. E, por fim, conforme a presidente Nicole falou, eu gostaria de citar alguns dos principais desafios enfrentados pelo advogado. Vamos falar pela jovem advocacia também, que são, na verdade, são os toques do que pode fazer para que você não seja pego aí de surpresa. Eu vou citar algumas coisas que eu separei aqui, um material bem legal que com certeza vai servir não só para o jovem advogado, mas vai servir para o operador do direito. Então, assim, esse spoiler mais pareceu uma palestra, né? Mas eu passo a palavra para o coordenador Everson Piovesan, que vai fazer as considerações iniciais dele. Obrigado, presidente. Primeiramente, quero agradecer o aceite por esse webinar aqui. Muito obrigado, sinto muito honrado pela sua presença. Tá? Quero agradecer aos meus pares aqui, os presidentes da Jovem Advocacia do ABCD-MRR e também a minha presidente da Comissão Estadual, doutora Nicole Capovilla. Quero também agradecer os conselheiros da OAB, que também nos apoiam de forma irrestrita. Faço em nome do Dr. Rubens, que aqui nos prestigia, e também a todos os presidentes das subseções aqui, das nossas 6 subseções, divididas em 7 municípios, né? O qual faço no nome do Dr. Fernando Duque Rosa, também sempre um apoiador aí da Jovem, tal como os demais presidentes, tá? Esse webinar aqui é muito, muito importante, é necessário, e ética nunca é um assunto que se esgota, né? Eu acho que todo mundo há de concordar comigo, certo? Também não posso deixar de saudar os nossos líderes, né? Dr. Caio Augusto Silva dos Santos, também o Dr. Davanzo, que sinto-me honrado em dizer que são os nossos líderes, e o último é o líder aqui da nossa região. Vamos lá, presidente. Eu vi aí, peguei um pouquinho do seu roteiro, e eu vou começar, depois os meus amigos e colegas aqui, os demais, fazem as considerações e as perguntas deles. E também quero só avisar ao pessoal que está assistindo que as perguntas podem ser feitas via bate-papo, tá? Podem fazer aqui que eu recolho e tenho essa missão de explaná-la para o nosso presidente aqui do TED7, tá? Presidente, só para falar um pouquinho sobre a resolução nova, o provimento 94, quais são as principais diferenças? Assim, eu sei que ainda não foi votada, tá? Mas é um assunto que muito me interessa e interessa para os jovens. Afinal, a gente vai conseguir fazer um Google Ads? Pelo amor de Deus, presidente. Vamos lá. É importante, sim, a gente bater um papo. E eu gostaria muito de isso não ficar monótono, só uma pessoa falando. A hora que vocês quiserem acrescentar alguma coisa, por favor, fique à vontade. Isso até me ajuda e acaba trazendo a característica de um debate, porque é um assunto que o debate é que gera, falando sobre publicidade, cada um tem uma posição, e depois disso eu vou sair falando um pouquinho mais sobre isso. Vocês vão ver que se não debatermos, cada um vai continuar tendo a sua posição. É um assunto muito complicado. Como eu havia dito, o provimento 94 de 2000, o provimento em vigor, ele trata sobre publicidade, propaganda e formação da advocacia. Só para vocês terem uma ideia, o provimento hoje, ele está falando sobre anúncio em lista telefônica, fax. Ou seja, eu tentei explicar para o meu filho, o meu mais velho, de 11 anos, o que é um fax. Eu não consegui explicar, não faz sentido você enfiar um papel de um lado para sair de outro. Não é mais fácil escanear, então é complicado. Mas a gente está nesse provimento ainda, um provimento que fala de lista telefônica, que não existe mais, e fax. Então, imagine só falar sobre redes sociais, imagine só falar sobre a visibilidade de trabalho, sobre o marketing digital. Então, por isso que é muito importante essa adequação do provimento 94 de 2000. Claro, não foi votado e nem sabemos se será votado e aprovado integralmente. Então, também não podemos falar inteiramente sobre o provimento, porque tem muita coisa ainda para acontecer. Mas um dos principais destaques desse provimento
da atualização desse provimento é o que o próprio Piovesan acabou de falar. Olha só como nós estamos. O São Paulo, o Estado de São Paulo, ele já permite o impulsionamento. Se vocês forem verificar no TED, no Tribunal de Ética e Disciplina Deontológico, ele já menciona, ele já dá o ok para você poder fazer esse tipo de impulsionamento. Mas, por exemplo, o Estado a OAB do Distrito Federal, não. Ela não tem esse entendimento. Então, poxa, o advogado, muitas vezes que ele está fazendo impulsionamento por São Paulo, ele também advoga no Distrito Federal. Então, como é que fica isso? Então, o que isso acaba acontecendo? É uma insegurança, por que não dizer uma insegurança jurídica? Então, essa alteração do provimento é muito importante para justamente acontecer isso. Na verdade, não é nada mais do que você conseguir ratificar o que já está acontecendo, que é esse impulsionamento, é um dos exemplos. Você quer ver outra coisa importante? O provimento ele é muito objetivo com alguns assuntos. Por exemplo, ele trata de forma objetiva o que é o marketing jurídico, o que é o marketing de conteúdo jurídico, publicidade de conteúdo jurídico, publicidade ativa, publicidade passiva, captação indevida de cliente, mercantilização. Todos esses temas constam explícitos nessa alteração do provimento. E isso facilita, que aí sim vem de encontro ao que a gente está falando dos desafios do TED e também dos desafios do operador do direito, porque é exatamente isso. Às vezes, num processo disciplinar, as partes elas ficam presas debatendo questões conceituais com o tribunal, porque temos, com certeza, as turmas disciplinares espalhadas pelo país, e falo com propriedade sobre a questão das turmas disciplinares dentro do Estado de São Paulo, da OAB seccional. Os relatores eles têm propriedade nesse e em outros assuntos, mas veja bem, temos relatores de 30 anos de TED. Aqui em São Bernardo, na região do ABCDMR, que o TED tem 21 anos, nós temos relatores de 21 anos. Então, nós temos relatores com uma posição diferente de um relator de 5, 7 anos, que ele já tem um outro panorama sobre o assunto. Então, isso, até dentro do Tribunal de Ética e Disciplina, eu volto a dizer, essas questões conceituais, porque no momento em que você não trata o assunto de forma objetiva, até para o julgamento do processo disciplinar, isso é complicado. Então, isso é muito importante. Eu acho que essa alteração é de suma importância para o operador do direito. Quer ver uma outra coisa importante? A regulamentação do coworking. O coworking já é uma realidade. O coworking está aí, e isso daí, ainda mais em tempos de pandemia, com escritórios compartilhados, isso não vai deixar de existir. Pelo contrário, talvez essa seja a tendência. Mas espera aí, eu não posso ter duas atividades no mesmo escritório. Exemplo, imobiliária e advocacia, corretora e advocacia. Não pode e vai continuar não podendo. Mas o coworking é uma realidade. E o coworking não são duas atividades, é o seu escritório que está num ambiente compartilhado, mas você não está vendendo um outro produto. Você não está contratando a imobiliária com a advocacia, no meu exemplo. Então, nós estamos falando do seu escritório que está no ambiente compartilhado. Mas, ao mesmo tempo, isso traz insegurança para o advogado, para a advogada, principalmente para o jovem advogado. Por quê? Poxa, não está dizendo que pode, mas também não está dizendo que não pode. Mas também sabemos que não pode duas atividades no mesmo ambiente. Será que não vão entender que são duas atividades no mesmo ambiente? Então, o coworking é uma das coisas muito importantes que também tem essa previsão. Então, insisto em dizer, são coisas, quem está esperando uma alteração profunda do provimento, que, na verdade, a gente não está nem falando mais de publicidade que é aquela informação com conteúdo, mas quem está esperando, não isso, mas quem está esperando a propaganda, esquece, isso não vai acontecer. A sobriedade, a discrição, o conteúdo, isso é inerente à advocacia. Quando eu contrato, eu que estou atrás de um advogado, eu quero ter um advogado do outro lado que tem essa sobriedade. Não adianta, eu não vou ficar feliz se eu estou com um inventário que meu pai faleceu há 15 dias, eu estou procurando um advogado, enquanto tem um advogado no TikTok fazendo uma dança. E vou falar também do TikTok. Não é o TikTok o problema. O problema é a forma
com o que está sendo colocado, veiculado o assunto no TikTok. Que essa é a essência do TikTok, na verdade, né? É um conteúdo mais debochado, menos formal. E o advogado migrando para esse tipo de plataforma, ele vai ter que fazer um TikTok de forma respeitando a publicidade, o conteúdo. Então, esse é um dos assuntos. Eu não quero ser cansativo para ficar falando do provimento item por item, mas o provimento é de suma importância, total mérito da OAB em estar tentando enquadrar oh meu Deus do céu, fugiu o nome, essa regulamentação, esse provimento. Então, isso vai ser muito útil para o operador do direito, eu não tenho dúvida. Então, esse é um dos assuntos que eu queria trilhar. Mas tem um assunto também que anda junto, que é esse guia de utilização de redes sociais, que foi o e-book, que foi trazido aqui pela nossa seccional, com vários profissionais aí que estão super a par desses assuntos atuais, que Dr. Marlon Luiz do Livramento, que é presidente da OAB de Jales, tem também uma advogada que é especialista em coach jurídico da OAB, que, se eu não me engano, acho que é a doutora Márcia Olívia, eu não me lembro o sobrenome dela, mas ela é Márcia Olívia Machado, se eu não me engano. E ela também, isso, tem vários profissionais que doaram o seu tempo, a sua expertise para esse e-book, e isso é uma coisa que não pode faltar. Tem também, não posso deixar de falar, o meu colega Guilherme Maluf, que é do Tribunal de Ética e Disciplina Deontológico, ele cita vários julgados, que esses julgados, inclusive, estão na plataforma da OAB seccional, qualquer advogado tem acesso. Então, é muito importante, porque esse guia, na verdade, ele diz exatamente como fazer um marketing jurídico respeitando o Estatuto da Advocacia, da OAB, respeitando o Código de Ética e Disciplina, respeitando o provimento 94 de 2000, exatamente o provimento que hoje está em vigor. Então, mesmo não levando em conta o que está para ser votado. Então, isso já é uma realidade que o advogado, ele obedecendo esse guia de utilização, a chance de erro dele é zero. A chance de estar tendo alguma implicação junto ao código, junto à turma disciplinar do Tribunal de Ética e Disciplina, a chance é zero. É só seguir, ter esse discernimento. E essa que é a questão, né? Também não posso deixar de entrar um pouquinho sobre essa esteira da propaganda, da publicidade, tentar traçar para o profissional o que vem a ser uma publicidade, o que vem a ser uma propaganda. Então, essa que é a questão. A propaganda, você tem que utilizar, por exemplo, a propaganda ela é um mecanismo de marketing que você angaria o cliente, você promete o resultado. É como se você estivesse vendendo um produto. Então, pensa, eu vendo um produto, eu informo na propaganda que é o melhor produto, vamos lá, risco de processo uma determinada multinacional, com o tema de periculosidade, e meu escritório é 100% de êxito. Então, peraí, eu estou prometendo resultado. Então, se eu estou prometendo um resultado, eu estou trazendo um cliente, e eu até quero aguçar esse raciocínio com vocês, será que a gente passa a nossa atividade, então passa a ser atividade fim, não é mais atividade meio. E é isso que é o que eu gostaria mesmo de debater com vocês aqui hoje. É essa questão da propaganda, que eu sei que tem muitos entusiastas, mas eu gostaria de aguçar. Será que isso é bom mesmo para a advocacia? Eu não estou dizendo que isso vai acontecer, não vai acontecer, mas é para o operador de direito entender que a propaganda não é o melhor caminho nem para si. E eu cito várias coisas. Sempre vai ser a sobriedade, a discrição e a informação. A informação para você ter um cliente para convencer. Até citei o nome agora do presidente, do Marlon, e eu não posso deixar de citar essa frase que ele sempre usa, e o Marlon, se depois vai chegar no ouvido dele, se eu falar errado, depois eu peço desculpa na minha próxima webinar. Mas parece que 82% da população
ela está em busca de um advogado, isso são palavras do presidente Marlon, mas que parece que ele pegou no site de Migalhas. 82% da população, ela está em busca de um advogado que demonstre uma conduta ética, que demonstre um perfil humano antes da sua conduta técnica. Então, para vocês verem que são essas as situações que o jovem advogado tem que levar. O conhecimento da causa, chamar atenção por si só, sem conteúdo, você não vai conseguir trazer cliente, pode ter certeza, a não ser que o foco seja outro, o foco seja você ter os likes e tudo mais, mas o conteúdo para que a pessoa te contrate, não adianta, o conteúdo é indispensável. E é isso que eu gostaria de entrar aqui para a gente bater um papo e aguçar isso que eu estou falando. Porque no momento que... vamos pensar que a propaganda foi liberada. Posso tudo. Então, eu vou prometer resultado, eu vou prometer que você vai me trazer a cada 5 clientes, você ganha 2 serviços gratuitos. Aquela coisa bem venda de carro mesmo. Vamos lá. Venda de escola de informática. Prometo resultado. Será que a gente vai ser encarado, a nossa atividade vai ser encarada como uma atividade meio, como ela é hoje? Ou será que ela vai ser encarada como uma atividade fim? Porque hoje o Código de Defesa do Consumidor não tem relação com o nosso contrato. Nosso contrato é puramente civilista. Agora, no momento em que você começa a prometer resultado, no momento que a OAB concorda com uma propaganda dessa forma não, porque propaganda já não pode, é diferente. Então, no momento em que ela concorda com a propaganda de resultado, será que você, o operador do direito, nós não vamos ter que nos comprometer com o resultado? Então, numa demanda judicial com o contratante, porque nós não ganhamos ação e a gente sabe que isso não está ao nosso alcance, será que não vamos sofrer uma ação porque nós teríamos que garantir? Porque é comum chegar no Tribunal de Ética, prometo resultado, 100% de causa ganha. Só que a gente sabe que não dá para prometer isso. Então, é isso que eu gostaria de aguçar. E não vou te falar que a OAB permitindo isso já é um problema. A OAB sendo omissa nessa questão já é um problema. Eu assemelho isso com o CRM, mais precisamente o cirurgião plástico. O cirurgião plástico, e que eu sou entusiasta dessa área, porque eu defendo muitos cirurgiões junto ao CRM, junto à Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, em que é remar contra a maré, não adianta. É atividade fim. Então, a gente tem esse problema. O ônus da prova inverte-se. Para nós, advogados, não. A gente não tem essa inversão do ônus da prova, não é CDC. Então, essa que é a questão. E dessa forma que começa. O cirurgião prometendo aquele resultado. Nesse meu exemplo, o cirurgião plástico prometendo esse resultado, prometendo aquela satisfação do antes e depois. E que, muitas das vezes, não dá para prometer, porque o corpo humano ele não é uma máquina, você não vai fabricar. Então, é difícil estar desse lado. Quer outro exemplo? CRO, o cirurgião dentista com relação à harmonização orofacial. É atividade fim. Então, também milito nessa área. É difícil. Então, é isso que eu gostaria de aguçar com o operador do direito, principalmente com o jovem advogado, que é quem mais pede as principais alterações para que possa a propaganda. Será que isso é bom? Eu já tenho minha conclusão, isso é péssimo. Mas acaba essa saindo, né, presidente? Desculpa, Tiago, e acaba saindo mais caro, né? Acaba saindo mais caro, né? Porque aquele dinheiro que foi ali angariado, o jovem ou o advogado, advogada, vai ter que devolver em dobro, ou enfim, a título de indenização. Então sai muito mais caro, né? Então acaba não compensando. Eu queria aproveitar até o ensejo, né, que a gente está falando bastante do provimento. Eu acho que é importante que os jovens aqui presentes que estejam nos ouvindo, principalmente início de carreira, saibam como surgiu essa questão da alteração, né? Só para vocês entenderem, todo esse tema foi trazido no ENGIA, que é, né, justamente um evento da Jovem Advocacia que aconteceu no Rio de Janeiro, no final de 2019. Com base nele, né, que saiu uma carta que é redigida por todos os presidentes jovens
nacionais, assim como eu, né, que sou presidente do estado de São Paulo, nós temos outros 26 presidentes, cada um de um estado. Foi feita a carta, foi submetida ao Conselho Federal, foi criada uma coordenadoria de publicidade, que é coordenada pelo Dr. Ari Neto, que ele está coordenando os projetos, na verdade, em relação à alteração do provimento. Como que funcionou? A Jovem Advocacia, eu falo agora, o Colégio Nacional de Jovens Advogados, nós tivemos até o Colégio Nacional de Santa Catarina, que foi na segunda-feira passada, foi exatamente há uma semana, e foi suscitado muito novamente esse tema. Até já posiciono vocês com uma informação, doutor Bertanha, tenho certeza que o senhor já deve saber, mas amanhã isso vai ser levado na sessão do pleno que tem, né, essa questão, só para vocês entenderem. Tem o Colégio Nacional de Presidentes de Seccional, em que o doutor Caio participa, e aí tem dos jovens que eu participo. E nós elaboramos na verdade, uma própria sugestão de alteração do provimento. Então, foi feito também um grupo de trabalho pelos jovens advogados para que nós dessemos sugestões ao Conselho Federal do que, de fato, deveria ser alterado. Nós temos a nossa representante, a doutora Amanda Magalhães, que é a nossa presidente nacional da Jovem Advocacia, está representando todo o colégio perante o Conselho Federal. E só para vocês terem a ideia da importância da Jovem Advocacia, até doutor Bertanha, o doutor Caio pediu a minha opinião, a opinião do colégio, para quais sugestões deveriam ser levadas no Colégio Nacional de Presidentes da Seccional. Então, assim, a garantia que eu dou para vocês, e eu espero de coração, é que quem bate o martelo mesmo é o Conselho Federal, nós sabemos disso, mas é que nós, jovens, sejamos ouvidos, e nós elaboramos uma proposta de provimento que, com certeza, abrange a todas as expectativas que nós esperamos. Se ela vai passar ou não, realmente nós não sabemos, até porque nós esperávamos, né, que estivéssemos pessoalmente em Brasília para poder pressionar, como fizemos com a cláusula de barreira e deu certo. Então, assim, o que eu garanto para vocês é que tem mais de 1 ano e meio que a gente está trabalhando em cima desse provimento. Semanalmente a gente fala sobre alterações, estamos sendo pressionados e pressionando também o Conselho Federal. Então, eu acho, sim, que vão vir boas novidades para a Jovem Advocacia. Afinal, como o doutor Bertanha falou, né, o provimento é de 2004. Nós estamos em 2021. O que mudou de lá para cá, né? É absurdamente. Então, assim, tudo isso está sendo pautado, né? Eu acho que a gente vai poder, o doutor Bertanha vai poder explanar um pouquinho melhor para vocês o que está sendo suscitado ou não, mas fiquem tranquilos, assim, que as mudanças que vão vir serão, esperamos que sejam benéficas e que a nossa sugestão passe, mas só para certificar vocês e informá-los que amanhã tem sessão do pleno, então em breve pode ser que tenhamos boas notícias, né? Desculpem eu interromper, mas eu não podia deixar de falar isso, até porque eu me reuni com os meus amigos e colegas presidentes nacionais de todo o Brasil na semana passada, então eu tinha que trazer essa informação aqui para vocês. Então, vamos em busca disso, né? A gente não pode parar os trabalhos, a gente tem que realmente pressionar e ter esperança que tudo dê certo. Agora, desculpe essa intromissão, mas eu achava que eu tinha que trazer essa informação para vocês. Não, perfeito. Não se desculpe. Perfeito, doutora Nicole. Na verdade, a ideia é esse debate, meu, vamos bagunçar de vozes aqui, porque eu acho que é isso que traz para o operador do direito. Eu estou falando para o jovem, porque vocês são os representantes da Jovem Advocacia, mas eu não tenho dúvida que essas dúvidas, elas são de todos. Eu tenho muita dificuldade, 21 anos advogando, eu tenho muita dificuldade, até hoje vem a minha associada perguntar, pode isso? Eu falo, meu Deus, na dúvida não faz. Na dúvida não faz, porque eu também não sei. Falta objetividade. Por isso que esse provimento, essa alteração do provimento, ela é muito importante. Eu sabia que isso é para amanhã, tenho certeza que vai passar, porque o provimento está muito comedido, ele está muito certinho, ele não está falando nenhuma... não está abrindo o leque. Na verdade, até os mais entusiastas falavam, mas, pô, Bertanha, o provimento tinha que ser mais audacioso. Gente... É isso que vai ser para passar, eu tenho quase certeza. Isso é um chute, tá? Minha percepção, Bertanha.
mas ele é muito importante por causa disso. Coworking já existe. Marketing digital, marketing jurídico já existe, já está aí, está todo mundo fazendo. Falar simplesmente sobriedade, descrição, conteúdo, mesmo assim, é uma linha tênue. O que é a descrição? O que é... Eu que sou um cara discreto, para mim é uma coisa, mas para a presidente Carol é outra coisa. Ela tem um... Só um exemplo, hein, Carol? Não é questão de você... Cada um tem o seu entendimento. Então, por isso que eu falo. Conteúdo todo mundo sabe. Ok, eu vou falar sobre uma determinada posição da STF. Então, eu posso fazer isso. Posso não, eu devo fazer isso. Eu devo me comunicar através das redes sociais. A questão é, o que mais eu posso? É o conteúdo, mas e aí, aonde eu vou ter algum risco? Então, falta essa objetividade que a alteração está trazendo. E insisto, as grandes questões que a gente debate no tribunal, os grandes desafios dos TEDs, não é só da 7ª turma, não, dos TEDs, é essa objetividade em que cada relator tem uma ideia sobre o marketing. Tem relatores, com todo respeito, e eu pertenço a essa turma, que no meu tempo, quando eu saí da faculdade, não existia essa questão de marketing jurídico. Então, como é que agora a gente vai ter essa noção? É claro, essa noção a gente vai ter. Vamos colocar de forma objetiva o que vem ser marketing jurídico, o que é essas situações para serem tratadas, porque aí a gente não fica nesse impasse conceitual do que pode, do que não pode, a gente já vai direto no assunto, isso nem vira um processo disciplinar. Tá lá, pode, acabou o assunto, vamos fazer. E também, o que torna mais justo? Não é nada legal, eu estou aqui, eu faço todos os meus requisitos junto ao estatuto, junto ao código de ética, junto ao provimento, e o meu vizinho de sala não obedece, não respeita nada. Coloca lá num banner no elevador, advocacia, aqueles avisos de elevador. E aí? Então, assim, é injusto também para a grande maioria que cumpre o estatuto. Então, é isso que a gente precisa, deixar o regramento mais objetivo do que pode e o que não pode. E falando não sobre... Pode também, presidente. Opa! Não, por favor. Inclusive, deixa eu só cometer um deslize aqui, deixa eu só abrir um... Eu esqueci de saudar a nossa segunda vice-presidente da Comissão Estadual. É um pecado que eu não me perdoo. Desculpa, doutora Caroline Vilela. Desculpa, eu estou aqui tomando o seu lugar e já é um absurdo isso. Assim, foi um deslize. Só que se eu fosse falar de você, Carol, tinha aqui mais 2 webinars, por tudo que você é tão importante para a advocacia, para a jovem advocacia, e você sabe o quão eu sou seu fã e admiro muito e me espelho na sua história e trajetória, viu? Então, por esse deslize, por essa falta, eu vou deixar a doutora falar primeiro. Antes de dar a palavra à doutora Caroline, presidente, eu já fiz a vez de boas-vindas e, vamos falar a verdade, não se fazem mais cavalheiros como antigamente, né? Mas tudo bem, tem a palavra aí, doutor. Bom, o que eu ia comentar até, eu falo muito quando eu dou palestra para jovem, quando a gente faz os bate-papos e tal, é que a jovem advocacia, ela foca tanto na parte de, eu queria um TikTok, eu queria um Reels diferente, e ela não foca aonde que está o cliente efetivamente dela, né? Porque, por exemplo, um cliente previdenciário, vamos pensar, vai mexer no TikTok? São poucos, né? Eu falo meu pai, por exemplo, eu gosto de dar o exemplo do meu pai, que meu pai é uma pessoa extremamente ativa, meu pai tem 3 faculdades, uma delas foi direito, né? E tal, e trabalha até hoje, está com 74 anos, mas se você põe meu pai no Facebook, ele não curte a foto, ele compartilha. Então, se vocês adicionarem meu pai, pode ser que vocês tenham uma foto dele compartilhada, porque meu pai não sabe curtir foto no Facebook. Meu pai não sabe fazer reunião no Zoom. Demora muito para ele conseguir logar no Zoom. E então, você imagina assim, sendo uma pessoa ativa, já tem problemas com redes sociais, imagina quem não é tão ativo. Então, seu cliente vai estar ali no TikTok? Não necessariamente. Se você pensar, eu vou fazer uma dancinha, e isso eu falo como meu ponto de vista como mais jovem, né? Se eu fazer uma dancinha, por exemplo, eu vou procurar um advogado que faz inventário. Meu pai faleceu e eu vou achar legal um advogado fazendo assim?
não vou achar legal, gente. Eu não vou querer contratar esse profissional. Pode ser que se ele fizer uma dancinha num outro tema de dano moral, por exemplo, me atraia mais. Tire seu nome do Serasa. Aí, né? Pode ser que me chame um pouco mais a atenção do que da parte do inventário. Ou uma dancinha, olha, quer pôr no pau, não sei o quê. Até os termos que a pessoa usa, eu não sei se eu contrataria. Então, eu sempre pergunto assim, se eu fosse o cliente, eu me contrataria como advogada? Se você pensar numa parte de fashion law, de uma parte de direito digital, de bitcoins e tudo mais que a gente tem hoje, aí eu acho que é uma outra vertente, mas a gente sempre tem que pensar se a gente se contrataria e se quando a gente faz alguma coisa, e aí eu quero muito a opinião de vocês sobre todos esses pontos que eu estou colocando aqui, é que se eu vou descredenciar não só a minha pessoa como advogada, mas toda uma classe. Porque às vezes a gente faz uma piada, uma brincadeira, um vídeo mal colocado, algum posicionamento, e aí a gente não fala assim, putz, todo advogado é assim. A gente teve o problema de um conselheiro de um time de futebol que fez um áudio infeliz num grupo, esse áudio vazou, e não vazou como conselheiro do time de futebol, vazou como o advogado foi homofóbico. Então, assim, você generaliza uma classe. Então, isso é muito prejudicial. Eu acho que toda essa parcimônia a gente precisa ter, toda essa sobriedade, porque a gente vai procurar um advogado pela seriedade dele. E ainda mais quando a gente fala assim, advogado, a gente sempre pensa homem, grisalho, óculos, bigode, pasta e terno. Aí aparece uma mulher jovem advogada. A pessoa, você é o... Aí vem sempre aquelas perguntas que vira piada entre a gente, né? Mas você é advogado com OAB e tudo? Então, acho que esse tipo de coisa a gente tem que ter um pouco de parcimônia, mas esse é meu ponto de vista, eu gostaria do ponto de vista dos colegas, já aproveitando todo esse ensejo. Sim, eu citei isso no meu exemplo, né, Carol, sobre a questão do inventário. Você falou uma palavra conselheiro, o conselheiro no futebol, então deixa eu citar o meu conselheiro. Eu vi aqui no chat, eu não estou vendo, mas aparece alguns conselheiros dando boa noite. Meu boa noite a todos os conselheiros, mas eu faço em nome do meu grande amigo e da nossa liderança aqui do ABCDMR no Conselho, o Dr. Rubens Rocha Pires, Rubão. Eu espero que ele ainda esteja assistindo. Gratidão, Rubão, meu amigo, e saúdo também todos os advogados que estão por aqui. Vamos falar assim, antes eu só quero falar aquele apontamento da presidente Nicole sobre o provimento que teve a participação da jovem advocacia. É isso mesmo, essa que é a questão. O que a jovem fez, o que vocês estão fazendo pela advocacia, essa é a realidade do que nós precisamos. São essas as alterações e que, na verdade, vocês acabam sendo os profissionais, os operadores de direitos, os colaboradores aqui da OAB, em que passam para a grande maioria dos jovens advogados que se espelham em vocês, essa questão do que a Carol acabou de tratar. É a questão de que o que você visa? Porque no momento em que você está fazendo um marketing de conteúdo do seu trabalho, você se contrataria? Essa que é a questão. Porque é isso, o que você vai querer do advogado não é aquele amigão, aquele cara que tem aquele linguajar, é a vestimenta de um advogado e de uma advogada. Você não vai estar de biquíni fazendo um TikTok falando do negócio. O advogado, me perdoe, ele nem é da seccional daqui de São Paulo, mas eu vi que chegou na minha mão, eu não sei o nome e também nem poderia falar. Você bate no relógio, ele está de terno. Então, assim, uma coisa como se fosse o super-homem. Gente, isso daí não faz sentido com relação ao que você quer vender. Porque, querendo ou não, vamos falar a verdade. Todos nós queremos vender a nossa imagem. Isso é fato. Não tenha dúvida. A gente ganha por contrato que fecha. Seja ele pessoa física, seja pessoa jurídica. Mas, assim, existem formas de se vender a sua imagem. Então, você não precisa falar como aquela propaganda do carro chinês, que é o melhor carro do mundo, é o melhor câmbio do universo, a melhor pós-venda da galáxia. Não é isso que está em jogo, porque não é esse o nosso público. O público que está contratando um advogado, ele quer saber se você domina a área médica, se você domina a área previdenciária.
e como você se porta, porque é como você se porta aqui nas redes sociais, é que você vai se portar numa sala de audiências. Então, porque você não vai começar a fazer aquela dança na sala de audiência, ele acha que você vai fazer aquela coisa toda. Então, fala, putz, isso aí não vai rolar. Então, é isso que eu falo. Quem espera uma mudança da publicidade, tirando o conteúdo e vindo a propaganda pura e simples, de resultado, esquece. E vocês todos, com o que eu comentei, do atividade meio, atividade fim, vocês não querem isso. Nós não queremos isso para a nossa classe. Nós queremos continuar sendo o que nós somos. Então, claro, atualizando, né? Atualizando o que é o marketing jurídico, a propaganda jurídica, a publicidade jurídica, aliás, o Facebook, o Instagram. Por que não o TikTok? Eu não sei mexer no TikTok, mas por que não o TikTok? A questão é como você usa o TikTok. Lá no início, quando eu dei o spoiler, o TikTok, pelo que o pessoal mais entendido me explicou o que é o TikTok naquela época que começou o problema, ele falou que era uma comunicação mais debochada, uma comunicação mais usual, que não foi feito para o advogado, e depois o advogado começou a utilizar. Hoje, me parece, conversando com os entusiastas do TikTok, ele diminuiu um pouco aquela situação mais debochada em geral, não é só na advocacia. E o que o advogado quer? Quer usar o TikTok? Usa o TikTok, mas usa o TikTok passando uma informação útil, não fazendo aquelas dancinhas, aquela coisa louca. Faça mesmo o negócio, estou aqui desenvolvendo uma tese, então você quer fazer uma coisa mais debochada, no sentido de mais usual com a sua linguagem? Ok, use uma linguagem mais usual para você se comunicar, mas use uma linguagem que você se comunique, mas que você traga conteúdo, que você explique aquela decisão do STF, que você utilize aquela NR que está vigente, enfim, coisas que são da sua área de atuação e que você possa estar falando e que certamente isso vai voltar na forma de cliente, não tem dúvida. É isso, né? Eu queria que todos falassem que a Carol levantou essa tese, eu acho que vocês todos podiam dar opinião, até porque vocês estão mais na jovem do que eu. E na dúvida também, né, presidente? É o que eu faço. Eu estou na dúvida, eu consulto o TED. TED, o primeiro TED, que é a turma, né, que é competente. Deontológica. Eu já fiz, até inclusive, deontológica, eu já fiz já há um ano e meio atrás, 2 anos, em frente a Google Ads, a gravação do dia a dia. Então, a OAB também tem que ser, lógico, fiscalizadora, mas ela também nos apoia, o TED também nos apoia, inclusive você, tipo, o senhor é um exemplo disso, também serve para nos ajudar. Né? Não só é aquele bicho de 7 cabeças que está lá para condenar a gente. Não, eu faço muito isso e eu recomendo. Né? Mas eu acho que daqui para frente vai melhorar, as coisas irão melhorar. Presidente, eu só tenho Pode falar, desculpa. Não, é o caráter pedagógico. Aproveitando, gente, só vou saudar o meu presidente, Dr. Carlos Kaufmann, presidente do TED, porque, enfim, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Então, Kaufmann é a hierarquia máxima aqui de TED, então eu saúdo, em nome de todos os TEDs, o nosso querido presidente. A questão é essa, o TED está aqui para o caráter pedagógico, não é para o caráter punitivo, pode ter certeza. E eu insisto, a grande maioria cumpre mesmo as regras. O ABCDMR é uma região com... Posso falar uma besteira aqui, mas vocês me corrijam, os presidentes que estão assistindo, é uma região com mais de 30 mil advogados inscritos. Então, a grande maioria cumpre. E muitos dos processos disciplinares que nós temos no TED, na 7ª turma, são muitos de pessoas de outras localizações, porque é onde tramita a suposta infração, né? Não onde o advogado é inscrito. Então, pode ter certeza, tem gente de outros estados aqui respondendo processo disciplinar. Então, a grande maioria, não em termos do ABCDMR, mas em termos da seccional paulista, eles cumprem. E eu acho que se eles estão em busca da informação, o que eu acho que a gente pode dar a nossa colaboração, nós que estamos juntos na OAB e tudo mais, vocês que saíram da faculdade há menos tempo do que eu falo por mim. Raríssimas as vezes que alguém for falar sobre o Estatuto da Advocacia, sobre Código de Ética e Disciplina e sobre o Provimento 94 de 2000 na faculdade no 5º ano para mim. Ou seja, vamos aumentar esse leque.
para mim, nunca falaram de oratória. Nunca falaram de oratória. Nunca falaram de cobrança de honorários. Nunca aprendi isso na faculdade. Eu fui aprender isso na Gestão de escritório. Gerenciamento de escritório. Contrato. Enfim, exato, contrato. É o que eu estou falando. A informação é que vai resolver esse problema. É a informação, são as subseções fazendo palestras, são essas webinars que nós estamos fazendo, são nós, colaboradores, indo até as faculdades de Direito, a gente sendo ouvido, porque o jovem, ele quer entender o assunto. Eu não tenho dúvida disso. Muitas vezes, numa entrega de carteira, eles perguntam. Então, assim, essa que é a questão. Acho que esse é a nossa questão. Então, o desafio, aí eu volto para o tema. O desafio é esse. É a gente explicar de uma forma usual, de uma linguagem tranquila, sem ficar com aquela coisa, aquela situação sonolenta de ficar falando em teoria não é teoria, não. Vamos para efeito prático. Gente, sobriedade, vamos conteúdo. E não é só isso, não. Eu queria, depois, eu não sei como é que está o nosso horário, eu queria falar alguns apontamentos básicos para o jovem advogado se dar bem. E que muitas vezes é isso, ele não sai da faculdade, e nem tem como sair da faculdade sabendo tudo isso, são 5 anos de muita teoria. Então, eu acho que é isso, essa é a nossa missão, a verdade é essa. E também não só em publicidade, né, presidente, tem a questão, por exemplo, prestação de contas, que é algo tão simples, mas é tão importante, e a pena é tão, né, dura, porque às vezes a prestação de contas pode ser até interpretada como desvio, como apropriação, né? Então era até o próximo item aí. Qual que é uma diquinha aí sobre o contrato, sobre prestação de contas aí para a gente, porque é de suma importância, né? Vamos sim. Eu separei algumas coisas, eu vou tomar a liberdade de ler, tá bom? Porque eu separei já faz um tempinho as principais ocorrências no tribunal, que podem ter grande valia para o jovem advogado. Perfeito. E aí depois eu vi... quero passar a palavra para o Dr. Jonathan, que eu sei que ele tem umas perguntas aí. Se preparem, presidente. Olha lá, hein, presidente Jonathan. Não me coloque em saia justa, não, hein? Eu vou falar que de acordo... eu vou falar, acho que o pouco que aparece aqui no chat, porque aparece e some aqui para mim, né? De pessoal fazendo um check-in em fórum, isso pode, tá? Isso pode. O que você não pode é expor alguém, entendeu? Então, essa situação de você estar fazendo um check-in num fórum, fazendo um check-in numa delegacia, isso não é proibido. O que é proibido é você estar filmando um processo com segredo de justiça, ou você está filmando sem... Aí são outras coisas. Mas, olha, eu vou separar e depois a gente vai nessas perguntas e respostas aí, se eu conseguir responder, claro. Senão eu saio pela tangente. Vou começar, as principais ocorrências para o jovem se dar bem, tá? Vou começar de novo para exaurir esse assunto e sair dele, tá? A questão da publicidade fora dos padrões. Então, advogado foge da publicidade de conteúdo, adota técnica de propaganda mercantilista, que é o que eu acabei de falar, que é promessa de resultado e tudo mais. Advogado publica nas redes sociais o teor da sentença, o teor do acórdão, sem preservar o número do processo e a identidade das partes. Então, assim, você até pode falar, olha, puxa, uma tese que vingou, mas você não pode expor a parte, você não pode colocar o número do processo, isso é muito comum. Ainda com relação a isso, muitas vezes a publicidade da decisão judicial, ela deixa de ser informativa. É mais ou menos assim, mais uma ação que eu ganhei contra a multinacional A sobre periculosidade. Ganhamos todas. Estou prometendo resultado. Então, assim, como é que eu vou chegar para uma pessoa super leiga e humilde e vou falar que pode ser que ele perca? Porque eu acabei de colocar que eu ganho. Ele não vai entender. E também nem deve entender, porque você está prometendo, você profissional que prometeu, você está falando, não, nós vamos ganhar, nós ganhamos todas, por que você vai perder justa dele? Então, errado, isso é uma publicidade que foge totalmente. Muitas vezes o advogado ele possui um assunto com conteúdo, mas ele não consegue se comunicar. Ou porque ele não está com a vestimenta adequada, ou porque ele falta
a descrição, a sobriedade que pede ao assunto. Então, o assunto dele é super legal. Eu estou vendo o assunto atual, mas é um assunto que é atual, mas ele levou para o caminho errado. Então, parece mais que ele está atrás de curtidas, likes, do que de passar mesmo essa informação para o destino, né? Para o cliente, ou para o outro operador do direito. Fugindo um pouco da publicidade, Jonathan, eu acho que quando eu falei, você queria falar alguma coisa sobre isso? Manda ver. Pode interromper, fica à vontade, meu. A questão da publicação da sentença, ainda mais que eu vou cobrir os dados do cliente, do número do processo, não é uma propaganda indireta em questão de levando para um êxito. Então, se você está falando somente de uma tese, há controvérsia se você pode ou não pode. Agora, a questão mais é de, olha, é isso que eu falo, é a sentença com caráter de uma tese. Você vê como essa ligação, como isso é uma tênue. Isso é tênue, por isso que eu falo para você, que você tendo objetividade, a gente pode chegar nessa questão. No momento em que você trata essa sentença citando como uma tese, explicando que isso é uma tese que deu certo, mas que isso pode, por exemplo, que está super atual, essa questão das atualizações do FGTS. Não me perguntem nada que eu não faço isso, mas eu estou vendo muito e está chegando muita coisa sobre esse assunto. Então, se você trata uma questão que está sendo pacificada e você junta algum entendimento do ministro do STF em que você está falando dessa tese, sem você estar prometendo resultado, por isso que eu falo, às vezes você tem conteúdo, mas você fala errado. Você fala errado porque você está prometendo esse resultado. Então, você não está só falando, olha, gente, essa tese já está vinculada lá no STF, ou existe uma ação coletiva em que todos que se inscreverem vão ter esse direito. Enfim, sei lá, estou chutando aqui. Isso que eu falo para você, Jonathan, doutor Jonathan, é essa linha tênue. Essa linha tênue. Uma coisa eu já descarto, que eu já vou ser objetivo na resposta. Colocar número de processo, colocar partes, está totalmente errado. Isso não pode. Mas você falar de uma acórdão como tese e explicando que isso não é promessa de resultado, eu, Bertanha, não falo pelo TED, tá? Estou falando Bertanha, não vejo problema. Agora, no momento em que você começa a definir isso com outro curso, você vai estar infringindo o estatuto, não tenho dúvida. Porque nós vemos bastante, entra em questão do comentário do caso específico e eu mostro aquele resultado. Então, na verdade, essa linha tênue, ela acaba na forma que eu faço a apresentação. Porque se eu demonstrar, por exemplo, a ação do FGTS foi visto dessa forma, inclusive eu tenho uma sentença que for favorável, mas é passiva de recurso, eu saio dessa mercantilização e passo para o conteúdo informativo. Exatamente, é isso aí. Ou, de repente, eu peguei nas decisões do meu escritório, eu peguei uma sentença que foi favorável e outra que foi contra. Assim, olha, você está vendo a dificuldade do dia a dia do operador do direito. A grande maioria das minhas decisões são favoráveis, mas olha, eu tenho essas que são contrárias. Essa questão vamos continuar falando do FGTS. Então, é isso que eu estou falando. Você não está prometendo resultado. Você está batendo um papo da questão da nossa atividade, você não poder prometer resultado. É uma atividade meio, não uma atividade fim. Eu vou até interromper, e aí eu até nisso, porque aí no final o advogado coloca assim, me procure, telefone tal, meu e-mail é tal, ele coloca toda uma notícia, ou às vezes coloca um conteúdo bacana e coloca no final, me procure. Para mais informações, mais detalhes, consulta grátis e tudo mais. E isso também, como é que funciona? Doutor Bertanha, fala um pouquinho pra gente. Só para completar agora o arrasta para cima, né, também. O arrasta para cima. Então, arrasta para cima. Essa que é a questão. Por isso que eu digo que o TED, o deontológico aqui nosso, de São Paulo, ele já permite o impulsionamento, porque no momento em que você olha aquela publicação, aquela veiculação de notícia, e te interessa, você vai achar o advogado. Você vai clicar lá no nome Jonathan no Facebook, apesar que eu procurei o Jonathan esses dias, eu não achei. Estava J. por isso. Mas o Jonathan no Facebook, eu vou saber onde ele está para encontrar. Eu não preciso ficar fazendo isso. Mesma coisa hoje, em vigor. Eu vou falar o que está em vigor. Não adianta eu ficar falando da alteração do provimento, porque se na votação der alguma coisa errada, então vamos falar o que vale.
Você não pode chegar, estou conversando, olha, por favor, me liguem, tá? Meu nome é Luiz Ricardo Biagioni Bertanha, meu telefone é esse, meu e-mail é esse, meu endereço é tal, eu estou do lado de tal lugar. Não posso. Agora, quem gostou, vai acessar o meu nome e vai achar. Então, eles estão procurando o meu nome nas redes sociais. Aí acha. Então, é uma situação que você tira a mercantilização. Acho que é isso que é importante. Então, não pode. Você não pode ficar colocando uma melancia na cabeça para ligue, ficar piscando. Não dá. Ou uma coisa que não pode, uma coisa que até o pessoal vai falar, poxa, mas até isso não pode? Não pode. Você não pode nem mostrar a sua estrutura de forma mesmo, muito assintosa, demais. Pô, não é por conta da sua estrutura. Não é uma coisa óbvia? É óbvio que eu vou querer um advogado que tem estrutura, mas até isso tem a sua vedação. Então calcule só. Então, esses vídeos que o pessoal abre a porta do escritório, ele vai andando até chegar na sua mesa, seria uma infração já. Não, então, é o que eu estou falando. Tem a razoabilidade. A gente vê umas outras coisas, ele mostra um escritório de 4 andares na Faria Lima, com 200 profissionais trabalhando. Nossa, isso é uma empresa, não uma advocacia. Agora, eu estou mostrando aqui, estou fazendo um coisa do dia a dia, do meu escritório, onde mostra a minha sala, mostra que é uma sala que vai ser receptiva a você. Não é o problema, é o que eu falo, gente. Volto a falar, é moderação. É a moderação que vai ditar a nossa regra, não é colocar uma melancia na cabeça, não é mostrar aquele meu carro importado, que eu paguei 850 mil reais, e fala assim, olha, me contrata porque eu tenho um carro de R$1 milhão. Claro, isso são os frutos que você colhe por ser um excelente profissional, mas não é isso que vai fazer você ser um excelente profissional. Então, é isso que a gente fala. Os mais entusiastas falam, mas que chatice, eu sei. Mas é a sobriedade da profissão. E vou falar, eu pulei uma coisa muito importante também, falando sobre publicidade, e aqui eu vou citar outros assuntos que vão fugir da publicidade, mas falando ainda aquele assunto do CDC, da inversão do ônus da prova, da atividade meio, atividade fim, vamos falar sobre essa grande banca de advocacia. Vamos pensar que tudo pode. Vocês imaginam, eu sou um escritório com uma banca gigantesca. Eu sou uma empresa de advocacia, eu não sou um escritório. Você imagina a estrutura que eu tenho de marketing, de profissionais, para edição de vídeos no YouTube. Você imagina que eu posso contratar um cara de marketing digital, aquele que é um youtuber, tem um outro nome, que ele é um influencer digital. Você imagina nós, simples mortais, que temos lá no nosso escritório, somos sozinhos, temos mais 2 pessoas, você acha que nós vamos competir com essa banca? Você acha mesmo? Você acha que o nosso cliente não vai lá e falar, não, doutor, eu quero aquele meu. Você não viu que o youtuber que foi lá, pô, o cara bobear, eu vou naquele escritório, eu vou encontrar aquele youtuber. Então, é o que eu falo, gente. A forma com que a nossa publicidade, com essa moderação, isso é bom principalmente para o jovem advogado que está se firmando ainda, porque você traz equiparações iguais na hora de você poder mostrar sua técnica de trabalho. Então, é isso que eu gostaria de fazer entender. Se eu conseguir passar isso para vocês, é isso que me interessou muito na webinar de hoje, porque essa que é o grande diferencial, e é isso que a OAB está aqui para proteger. Eu não tenho dúvida disso. Presidente. Pode seguir, doutor Everson. Pode seguir. Tá, só porque é pelo tema, doutor. Obrigado. Presidente, existem profissionais que fazem conteúdo jurídico, mas voltado para advogados e advogadas. Por exemplo, na verdade, a finalidade é captação para mentoria, tá? Só que gera autoridade da pessoa que está se expondo, do advogado A, no assunto. Também caracteriza uma infração ou como deve ser feito? Entendeu mais ou menos a pergunta? Não, mentoria eu entendi, mas eu não entendi a autoridade. O que... Eu acho que questão de fazer as dancinhas para atrair outro advogado, vem para o meu conteúdo, exatamente o dedinho. Quer aposentar fácil? Olha, isso, segue, vem comigo. Ou então assim, olha, eu sou... O foco não é o cliente final, não é o... É o advogado.
é o advogado, mas acaba criando autoridade em certo assunto. Por exemplo, olha, eu aposentei 1.000 pessoas aqui durante minha carreira de 3 anos, 5 anos. A pessoa que está vendo, opa, esse cara aposentou 1.000 pessoas, eu vou ser o 11º. Entendeu? É mais ou menos assim. Também corre, né? Sim, porque, vamos falar a verdade, a mentor... Mesmo que você... Pode falar, Jonathan. Eu ia falar que ele foi modesto, porque as pessoas vendem 1.000 aposentadorias em 3 meses. Fique rico em 90 dias na advocacia. É o que eu estou falando. A mentoria é uma coisa que está super em alta. Confesso que faz muito pouco tempo que eu fiquei sabendo disso, tá? Não, confesso que estou muito devagar nisso, mas confesso, tá? Faz pouco tempo que eu soube disso. Mas você não consegue saber quem é o seu público. Porque você está atingindo advogado, mas você também está atingindo outros públicos. Então, claro, a infração é a mesma. Você está lá como advogado. Se você estiver lá como o Piovesan, dono de uma empresa tal, que você não está falando nada de doutor, nada de advogado, aí vai para o teu marketing. Mas se você está falando de advogado, esquece, você vai você vai ter que observar o estatuto, o código de ética e o provimento. Não tem jeito, não. Essa que é a questão. Fala, presidente. Boa noite. Vamos lá, presidente Thiago. Ô, presidente, eu tenho uma dúvida. Estou com um e-book aberto aqui, que, por sinal, muito bem montado, e eu acho que a grande dúvida, né, principalmente aí da jovem advocacia, assim, eu acho que ler o código de ética, ler o código de disciplina, isso até eu acho que é muito realizado, né, pela jovem advocacia. Mas os problemas são as interpretações, né? Eu não vejo que nem nós temos um problema de legislação, lógico, precisa se atualizar, mas cabem muitas interpretações em vários itens, tá? Eu vou dar um exemplo de um que está citado aqui no e-book, tá? Onde está escrito assim: permitido participação de advogadas e advogados em programas, matérias jornalísticas, debates e outras interações por meio de entrevistas. Tá? Minha dúvida em relação a esse tema. Nós vemos em vários lugares, inclusive principalmente aí na mídia, onde escritórios de advocacia, ao prestar esclarecimento de algum caso famoso, ou aquela famosa entrevista coletiva, publicarem em televisão ou até banner, o nome do escritório, quem são os advogados e tal. O que o TED entende sobre esse tema, se é que o presidente entendeu a minha pergunta, por favor. Entendi, sim. Por exemplo, lembrando... só vou simplificar. O presidente aí, ministrando aqui uma live para a gente, e na sua televisão de fundo aí está o logo do seu escritório, por exemplo, ou algo que relacione ao seu escritório, à sua pessoa. Isso, fala um pouquinho para a gente sobre isso, eu acho que é importante. Obrigado. Vamos falar do e-book um pouquinho, que o e-book é isso, claro, né? Lembrando claro. que quando o e-book foi feito, ele está levando em conta o estatuto, o código de ética e o provimento vigente. E muitas das coisas ele esbarra no estatuto. Muitas das coisas, principalmente no código de ética, se vocês forem ver da publicidade profissional, artigo 39 do código de ética em diante, ele é muito elucidativo quanto a isso. Ó. Eu vou ler aqui o caput do 40. Os meios utilizados para publicidade profissional hão de ser compatíveis com a diretriz estabelecida no artigo anterior, sendo vedada: 1. A veiculação da publicidade por meio de rádio, cinema e televisão, o uso de outdoors, painéis luminosos, formas assemelhadas de publicidade, a inscrição em muros, ou seja, já falei, a questão da veiculação no programa. O que é entendimento, e o provimento 94 de 2000 aborda isso também, é a questão de que o que você não pode é estar participando de um programa de rádio diário ou semanal. Esporadicamente, você lá, ó, eu sou Dr. Thiago Fogaça, especialista em tal área, ó, ele está aqui na Rádio Jovem Pan para bater um papo conosco de tal assunto. Fechou? Você está indo lá. Agora, Dr. Thiago Fogaça, amanhã às 18 horas de novo, para perguntas de... Opa, pode, é uma infração. Então, essa que é a questão. O e-book trata isso, mas o e-book faz diversas alusões ao código de ética. Então, porque o código ele fala bastante sobre isso, e sempre falando, questão de muro, banner, me aparece uma pessoa que faz uma propaganda de banner
no meio de um restaurante de 10 por 10. E falar que isso daí, gente, foge totalmente da sobriedade. Agora, a sua pergunta de vocês, a gente está nessa webinar e lá atrás, aquela televisão minha que está desligada, está escrito o meu logo, isso não está comedido? Acho que está. Acho que não, eu, Bertanha, lembrando, tá? Eu estou falando como o Bertanha, não estou falando como a entidade OAB, o Tribunal de Ética e Disciplina da 7ª Turma, eu estou falando como o Bertanha. Eu não vejo problema. Eu não vejo problema justamente por isso. Porque, agora, se eu tivesse um banner do tamanho da minha parede, gente, aí falta. Aí a gente esbarra na questão da sobriedade. Mas está lá numa televisão, escrito tal, Sociedade de Advogados. Você entendeu? Então, eu não vejo problema, mas eu sempre volto a dizer, a questão da sobriedade, isso é muito importante. É isso que a advocacia pede, é isso que a advocacia, ela clama, entendeu? Só aproveitando o gancho da pergunta do Thiago referente a isso, mas é questão de uma participação semanal em um programa de rádio voltado para falar sobre temas específicos de uma determinada área. Seria uma infração ética. Mas e um advogado que posta vídeo semanal? Ele atinge um público indireto também, ninguém sabe quem está vendo. Qual a diferença da rádio para um canal de YouTube, por exemplo? Pois é. Você vê que o pessoal mais conservador vai falar que tem, porque você vai tá muito mais exposto, porque um canal do YouTube, vocês me corrijam aí que vocês são muito mais desse meio do que eu, mas eu vou falar os exemplos que eu sempre cito com relação ao Instagram, ao Facebook. É um público que quer me procurar. É um público, você fala na rádio? Não, a rádio eu estou no carro e está vindo em mim. Já eu estou pesquisando o teu nome no Facebook, ou ele aparece por causa do patrocínio, mas para eu saber mais, eu vou ter que clicar. Então, não é que você vem de forma passiva até mim. Eu tenho que também fazer a minha parte e falar, putz, eu gostei do que o Dr. Jonathan está falando, putz, ele está aqui, deixa eu acessar. Então, é isso que eu quero que entenda a diferença, porque no momento que você está num programa de televisão aberta, ou que seja fechada também, mas que você está lá, você está atingindo um público, mesmo que o público não queira você. E já nas redes sociais, é assim, mas não é. Por que não é? Porque até o seu nome pisca lá. Mas para eu saber melhor isso, eu vou ter que clicar. Eu vou ter que clicar para ir naquele ícone onde tem a sua entrevista inteira. Aí eu já estou aguçando o meu entendimento. E é isso que justamente o posicionamento do TED deontológico aqui de São Paulo, que revolucionou nessa questão da possibilidade de impulsionamento, justamente por isso. Porque é um impulsionamento, ok, que por muitas seccionais isso é visto como uma infração, mas é essa a questão. A questão é que ela chega na tua frente, porque o impulsionamento você consegue mais pessoas, atingir mais pessoas, e não somente o seu grupo. Mas, mesmo assim, eu ainda tenho que ter, ativamente eu tenho que participar disso para clicar, para chegar, para ir atrás de você, diferente de um programa, entendeu? É mais ou menos isso. Almoçando, né? É diferente. Estou lá na televisão do restaurante, exatamente. E ver alguém falando de condomínio. Perfeito. Ó, vocês vão me falando. Eu queria até aproveitar isso e falar de que você posicionasse a gente um pouco da novidade que é o TAC, porque eu acho que para esse tipo de situação, exatamente, poderia ser resolvido através de um TAC. Mas eu até comento isso porque eu vi um termo, tive acesso a um termo, foi fornecido para dar uma olhada, e eu achei que assim o TAC serviria apenas para condutas reiteradas. Por exemplo, a pessoa está indo toda quarta-feira num programa de rádio, ou está indo numa emissora X para falar da mesma coisa, não para uma situação em específico, não para uma pessoa que cometeu uma infração que não seria de uma conduta reiterada. Então, eu gostaria que você falasse um pouco do TAC para a gente, o que é TAC e tudo mais, que eu acho que é super pertinente e muito atual, né? O TAC é super atual, ótima pergunta, porque o TAC não só atual, como eu aprendi muito, fiz várias videoconferências com os presidentes dos TEDs, aqui das turmas da seccional, porque o TAC é uma coisa que está sendo implantada agora nas turmas, tá?
Agora que eu digo é questão de meses, mas agora que eu estou mandando, que eu separei na 7ª turma e os meus companheiros, os demais presidentes de turma, separaram também os TACs, o que é passível de TAC. Então, o TAC não é conduta reiterada, não. O TAC são condutas com baixo potencial de descumprimento do estatuto. Por exemplo, uma suspensão não cabe TAC. Você está entendendo? Então, uma suspensão, uma exclusão. Agora, uma censura, cabe TAC. Agora, claro, você não pode ter uma reincidência. É aí que você não vai poder ter o TAC. Então, em qualquer fase de um processo disciplinar, estou recebendo agora uma carta convite do TED para apresentar minha defesa preliminar, meus esclarecimentos preliminares. Eu nem li a representação disciplinar, eu nem vou ler a representação. Supostamente, se eu infringir, é passível de quê? De censura? Eu quero um TAC. Deixa eu ver como é que está a tua ficha de antecedentes, está brilhante, ok? Você pode ir para o TAC, você nem vai tomar conhecimento. Aí você vai ter que se adequar ao TAC. Então, por exemplo, vamos citar a questão da propaganda, né? Da publicidade, que na verdade não foi publicidade, foi uma propaganda. A propaganda é uma pena de passível de censura. Então, o que você vai poder fazer? Justamente optar pelo TAC, mas você vai ter que tirar essa propaganda, não tenha dúvida, porque senão o TAC não vai servir de nada. Porque o TAC fica suspenso por um determinado lapso temporal para que você, de fato, não cometa isso, para que, de fato, você não tenha um processo disciplinar, um novo processo disciplinar autuado contra você. Então, essa é a situação do TAC. Agora, tem também pessoas que estão, representados que estão sofrendo TAC, que está em grau recursal já na seccional, não vou nem falar Brasília, vamos falar aqui no Federal, vamos falar de São Paulo, e que ele pode optar pelo TAC. Ele já teve uma pena imposta, lembrando qual a pena, né, que é a pena de censura, ele teve uma pena imposta, e ele falou, quero utilizar a faculdade do TAC. E aí, com isso, você não perde a primariedade e tudo mais. Isso é um resuminho. Pode falar, pode perguntar. Mas assim, por exemplo, você fez um TAC, e aí você foi denunciado por uma outra situação. O TAC pode te prejudicar, não pode? Você não tem direito a um segundo TAC. Porque dependendo do teor do TAC lá, falando que se você fizer algum tipo de conduta, aí você pode ter algum tipo de prejuízo, ou não, ou eu estou viajando nisso. Não é questão uma que situação fica isolada em relação à outra. Não é que você pode ter questão de prejuízo, primeiro, não foi essa pergunta, mas eu aproveito e falo, se você utilizou o TAC e você acabou de utilizar o TAC e apareceu uma nova infração disciplinar, uma suposta infração disciplinar, um processo disciplinar que foi autuado contra você, você não pode usar novamente o TAC. E com certeza, se você cometeu o mesmo fato contido no TAC, ele vai voltar a infração, porque ele fica suspenso. Ele vai voltar, a infração vai voltar a tramitar. A infração não, o processo disciplinar. Aquela pena de não persecução penal do direito criminal, acho que para quem faz... Exatamente. Eu não sou criminalista, mas você falou tudo. Tanto é que nas nossas videoconferências nós usamos muito essa questão, essa temática aí do criminal. É isso aí. É um tema legal para a gente falar. Mas é bem bacana, porque ainda está... É uma coisa nova, né? Tá todo mundo aprendendo junto, a gente, vocês. Estou aprendendo também. E, por exemplo, tem questões importantes. Você não pode impor o TAC. O TAC tem que ser aceito pelo representado. Representante sequer participa. Mas eu sou representante e eu não concordo. Não, você não tem que concordar. Quem tem que concordar com o TAC, primeiro, ver se o TAC, o termo de ajustamento de conduta, ele se amolda à tua questão, pode ser utilizado o TAC, e pergunta para o representado se ele pretende utilizar. Então, essa que é a questão. E vou falar, muito processo disciplinar que está sendo beneficiado pelo TAC. Muitos advogados, eles estão aceitando. Desculpa, que tem uma pergunta aqui, eu pensei que com delay fosse dar tempo de... Não, mas pode falar, acabei. Da doutora Rosângela Silva Teles, inclusive, obrigado pela participação, querida. Ela diz aqui, boa noite. Se o advogado pede instalação de TAC, ao final você não perde a primariedade? Você assume a conduta? Por ter incidência em conduta diferente, tem prazo?
Bom, vamos lá. A primariedade você não perde, porque o TAC é justamente isso. Para você não, porque no momento que você toma uma pena de censura, aí você perdeu a primariedade. Então o TAC ele não, porque você não vai ser, no seu prontuário não vai estar constando que você teve uma pena de censura. Entendeu? Fala a segunda pergunta agora. Segunda, você assume a conduta. Assume, Sim, ok. Né? Na verdade, não se discute culpa. Se discute o seguinte, por isso que isso é uma coisa para muitos entusiastas do Tribunal de Ética, tem muitos advogados que militam no Tribunal de Ética, muitos mesmo, tá? Tem gente que só faz isso, tanto o representante quanto o representado, para os dois lados, para as duas partes. A gente até conversa bastante com esses profissionais. Eu, sinceramente, se eu estou sofrendo um processo disciplinar, mas lembrando, esse é o meu ponto de vista, hein? Se eu estou sofrendo um processo disciplinar em que eu tenho todos os elementos para minha defesa, eu vou te falar, eu não utilizaria o TAC no primeiro momento, porque para mim é muito melhor essa ação ser improcedente, tá? Então, essa é uma questão importante, mas também eu vou falar o outro lado da minha percepção como membro do tribunal. Muitas vezes, e isso é uma coisa que eu e todos os relatores e todos os membros do tribunal, pelo menos da 7ª turma, mas eu não tenho dúvida das outras turmas, a gente tem muita sensibilidade quanto a isso. A gente sabe que muitas vezes o representado estar respondendo um processo disciplinar já é uma pena. Essa sensibilidade todos nós temos, e a gente tenta tratar o assunto com a maior tranquilidade possível, uma sessão de julgamento, tratando o colega de uma maneira mais cordial possível. Óbvio, não estou fazendo mais do que a obrigação do TED, não é isso, mas a gente tem uma sensibilidade muito grande quanto a isso, porque eu sei que o profissional, todos vocês que estão assistindo aí, o fato de você estar no TED já é uma punição. Então, jamais vou discutir a questão de você falar, não, eu quero um TAC porque eu não quero nem pisar numa sessão de julgamento. É de se entender, tá? Acho isso super tranquilo, mas de fato você já utilizou o TAC, talvez por uma coisa mais séria, que é a propaganda em si, que também eu vou falar uma coisa, desde o tempo da pandemia, a quantidade, vou fugir um pouquinho, mas eu tenho que falar para o pessoal ter ciência disso, tá? O pessoal que está nos assistindo. A seccional, ela junto com o TED, ela traçou um passo muito importante quanto a isso, porque nesse momento de pandemia, e principalmente no ano passado, que todos nós passamos a fechar os nossos escritórios e ficar em casa, começou aquela celeuma, né? O que eu vou fazer da minha vida? Escritório fechado, cliente não me pagando, vou para a publicidade. E a publicidade pegou um caminho de propaganda. Então, qual foi a sensibilidade da OAB? Qual foi a sensibilidade do TED? Gente, não vamos autuar um processo disciplinar por propaganda antes de notificarmos a parte supostamente infratora e falar, olha, está aqui. É uma notificação mesmo, que parte do TED. Ela está fora dos parâmetros de publicidade. Você vai tirar? Vou. Já tirei, está aqui, ó, printei, não estou mais. Isso não autua. E isso aconteceu na 7ª turma, eu não vou falar 100%, mas eu vou falar com mais de 70% dos casos, que foi o caráter pedagógico. Putz, sério, eu fui além do que podia ser? Pô, mostra e tal, acabou. Não autuou. Então, essa que é a questão, que eu volto a falar. O que o TED tem é o caráter pedagógico. Agora, manda a notificação, nem responde, ou responde ainda e faz piada, faz pior. Aí, claro, vai autuar e tudo mais, mas é a grande minoria. Podem ter certeza. Perfeito. E aí a última foi o prazo. Deixa eu só fazer o doutor se importa de a gente ter mais uma meia horinha aí? O bate-papo. Não, eu posso só finalizar então, e a gente volta para o assunto do táxi, se for o caso. Eu posso só finalizar a questão do que eu separei aqui, porque a gente só falou de publicidade. Eu queria só ir um pouquinho para as outras questões que acontecem muito, que eu acho que isso daí ajuda muito o jovem advogado, se ele tomar alguns cuidados super simples, tá? São coisas banais mesmo, que não vai nem gerar muita discussão, só vou citar. Ó. Saindo então da questão de publicidade. Juntada de procuração em processo que já possui advogado constituído. Isso acontece com muita frequência.
você pega o gás do cliente, que de fato até tem as razões dele, mas você não pode cair nessa pilha e já juntar a procuração sem você ter certeza que que a procuração foi revogada ou que o colega renunciou. Tá? Isso é muito importante, isso acontece muito, principalmente com o jovem. Mas uma coisa que também tem acontecido, o advogado ele é contratado para realizar uma audiência, que é o audiencista. Isso acontece mais com o jovem advogado. E ele acaba aceitando a função de advogado e preposto. Isso tem vedação no Código de Ética e Disciplina. E não tem o que fazer. Isso está lá, é uma norma expressa que você não pode figurar como advogado e preposto. Ainda sobre o termo audiencista, às vezes ele junta um subestabelecimento só para fazer aquela audiência do dia 17 de maio. Ele só fez aquela audiência, o que é a função do audiencista. Mas ele fica com os subs nos autos. E o que vai acontecer? Na audiência seguinte, aquele único advogado que passou o subestabelecente, no caso, ele não compareceu na audiência. E o processo arquivou. Vamos falar no processo trabalhista que arquivou. Chega no tribunal, para apurar uma suposta infração por não comparecimento na audiência de quem? Do advogado e do subestabelecido. Ah, mas ele não vai ser apenado, né? Não, ele não vai ser apenado, mas até ele provar tudo isso, ele perdeu tempo, ele perdeu dinheiro, às vezes ele saiu da subseção dele e teve que vir até outra subseção para se explicar, e fácil de comprovar. Mas faça um subestabelecimento em que é estranho, mas não é errado, que você está sendo subestabelecido para aquela audiência do dia 17 de maio. Acabou o assunto, porque você nem tem que se explicar. Fala, não, tá aqui, ó, eu só fiz essa audiência específica para o dia 17 de maio. Ou quando não, agora não acontece mais, por causa da pandemia, mas vai voltar a acontecer. Carga de autos. Então, quantas vezes eu não mando correspondente para o Tatuapé, para a Penha, para processo físico em que tem Receita Federal arquivada em pasta própria, declaração de imposto de renda arquivada em pasta própria. Aí eu tenho que dar uns subs para o advogado correspondente para ir lá para mim, para tirar cópia. E às vezes ele junta os subs nos autos e ele fica fazendo parte daquilo. Não, faz ou que seja um subestabelecimento específico para essa finalidade ou uma autorização, só para você ter acesso à declaração de imposto de renda da parte. Então, isso é importante por quê? Porque é bastante comum o advogado ter alguma falha e sobrar para o audiencista, que é aquele que, poxa, ele pega muita quantidade, porque a gente sabe que não é fácil, a gente sabe a realidade da advocacia, principalmente do advogado que agora está saindo para o mercado de trabalho, e, poxa, ele vai ter que parar de trabalhar, de fazer as audiências dele para ficar se defendendo para explicar isso. Mas o Luiz, Bertanha, ele vai se defender do mesmo jeito para explicar os subs. Gente, é mais fácil, você não corre risco. Entendeu? É muito mais fácil para o julgador olhar e já arquivar liminarmente e nem chegar numa situação de você ter uma instauração de um processo disciplinar. Então, isso é muito importante também. Carga de autos, então, isso é o que mais acontece. E eu não sei se vocês sabem, mas a carga, a retenção de autos, ela é uma das penas mais absurdas do Estatuto, porque ela é prevista com pena de suspensão. Então, acredite, a gente, nos nossos debates na sessão de julgamento, a gente entende que o legislador errou, porque você reter os autos, você ser suspenso, chega a ser uma coisa muito maluca. Então, isso está acabando também, porque não existe mais processo, mas ainda existe. Então, advogado, toma cuidado. Fez uma carga de processo e levou para o seu escritório, e você se desligou do escritório na semana seguinte, dá um jeito de pegar esse processo e devolver. O advogado que te subestabeleceu para fazer essa carga, que faça uma carga de novo, porque é muito sério, porque a busca e apreensão dos autos, ele vai sair, esse mandado de busca e apreensão, no nome do advogado que fez a carga, não do subestabelecente. E aí o subestabelecente recebe o advogado, recebe o oficial aí, ele vai ver o nome do advogado que foi subestabelecido, ele nem trabalha mais aqui, depois eu vejo isso. Gente, depois eu vejo isso, passou um ano do processo que sumiu. Não vou nem falar que isso é dolo, tá? Não vou entrar nessa seara, não. Mas eu vou entrar na seara do que você imagina você tomar uma suspensão, uma retenção do teu antigo patrão ou um cara que você fez parceria, um profissional que você fez parceria, que você nem sabe mais aonde ele está. Então, assim, é muito sério e acontece muito, viu? Mas muito mesmo. Perda de prazo em audiência,
aí já é uma perda de prazo e perda de audiência, isso também é uma coisa comum. Falta de prestação de contas. Prestação de contas é uma coisa chata. Por quê? Porque não é simplesmente você repassar o dinheiro para o seu cliente e reter os seus 30%. Não é isso. É você fazer, nem que seja por um WhatsApp, printar esse WhatsApp e guardar na sua pasta, é que você, tá aqui, dos 10 mil, eu estou te repassando 7, estou retendo 3 de honorários contratuais, ou estou te repassando 6,5, porque está aqui, as diligências estão printadas, estacionamento, cópia, e está aqui no contrato permitindo eu descontar tudo isso. Só isso. Então, muitas vezes, o advogado recebe, porque eu estou fazendo uma conta prática, mas às vezes, um advogado previdenciário, que não é minha área, mas às vezes não é tão simples a conta assim. Às vezes a conta é 30%, mas também o que recolheu do momento do deferimento da tutela de urgência, né, da liminar, vamos falar da liminar, da tutela antecipada para cá, mas também ele já foi recebendo e não repassou, então você vai segurar aquele período tudo no final, aí fica uma conta maluca, porque você está levantando 100 em depósito judicial, mas na verdade você está segurando 50 para você. Aí vem o cliente falar no tribunal, ele cobrou 50%, é abusivo. Não, ele não cobrou 50%. Ele cobrou os 30%, mas está aqui a conta aritmética de como eu cheguei nesses 50 mil. E falta isso, às vezes o processo chega, ele toma uma dimensão enorme, mal explicado, não tem termo, porque faltou uma simples continha dizendo, olha, peraí, presta atenção, a tutela foi tal dia, você deveria estar me pagando, o processo levou 3 anos, você não me pagou. Essa que é a questão. E prometo que eu paro de falar. Uma última coisa muito importante. 2. Advogado nomeado pela defensoria, você chega no escritório e você cobra. Ou chega no escritório e você já joga um outro servicinho. Pode. Principalmente cobra. Então, isso, além de você sofrer um processo administrativo junto à defensoria pública e eles cancelam a tua nomeação, também existe a punição perante o estatuto da OAB. E, por último, receber valores da parte adversa sem você consultar o cliente. Também isso é muito comum. Você fez um acordo ótimo. Ele jamais ganharia esse acordo, esse valor na sentença. Então, você levou em conta os riscos, você levou em conta tudo. Mas você não consultou o cliente. No final das contas, ele só está sabendo disso lá na frente, quando você for prestar contas. Vai que demorou 6 meses entre o depósito judicial, vamos mais, né? E ele falou, mas eu não concordei, eu não queria 100 mil, eu queria 200. E aí? Você sabe que foi o melhor negócio, ele ia perder essa ação e não ia pegar 10. Mas pronto, ele acha que é 200, porque ele acha isso, ele estudou 5 anos de direito, ele fez a especialização que vocês fizeram, ele é pós-graduado, ele sabe tudo, né? Ele vai bater mesmo de frente com você. E no final das contas, você não pode aceitar valor sem você consultar o cliente. Uma troca de WhatsApp, gente. 100 mil, aceita? O que você acha? Acho bom. Aceito. Ok, printa. Acabou. Então, assim, é simples, menos é mais. Procuração? Repete. Poderes mesmo expresso em procuração? Expresso. Poderes para receber... Poderes para transigir. Você tem na sua procuração, mas fica a discussão de que você aceitou um acordo vil, um acordo num valor que certamente se levasse isso adiante seria outro valor. Então, você tem poderes para transigir. Custa, né? Exatamente, é isso que eu estou falando. Eu sei que dá trabalho, porque às vezes o cliente, e falei isso outro dia numa não sei se foi uma live que eu fiz, que veio a pergunta, era uma live que tinham várias pessoas, não era só advogado. Mas eu não encontro meu advogado, eu posso representar. Falei, gente, o advogado, ele vive de audiência, ele vive de pensar, ele tem que usar a cabeça. Eu não posso ficar recebendo ligação se eu não consigo fazer uma peça de um recurso de apelação. Como é que eu vou raciocinar? Nós somos... você tem que ter aquela ideia que vem, você precisa ter calma. Então, o faniquito do cliente, porque não te acha de primeira, pode parar. Ou porque quem respondeu foi o seu colega, o seu sócio, e não, tinha que ser o próprio Dr. Everson. Pode parar. Então, essa que é a questão. E dicas, né? Depois a gente vai fazer uma webinar de dicas de o que colocar no contrato de honorários. O meu contrato de honorários, ele começou com uma folha, hoje eu tenho umas 12 folhas.
Eu não estou nem aí. Eu ponho mesmo. Eu coloco que a audiência pode ser qualquer advogado do escritório. Você não está contratando o Bertanha, você está contratando o nosso escritório, que eu posso subestabelecer, mesmo que eu não tenha uma sociedade de fato, uma sociedade formal de advogados, mas eu tenho uma sociedade de fato, que isso é a grande maioria dos escritórios de advocacia, eu posso sim subestabelecer, porque a minha questão é, eu estou mandando um advogado com capacidade técnica, ponto. Porque é isso. Se esse advogado que você mandou, ele ganhou a ação, se deu bem na audiência, putz, esse cara é bom. Mas quando esse advogado subestabelecido, esse teu colega que você mandou, fez coisa errada, eu só perdi porque não foi você, doutor. Então, é isso que eu estou falando. Tomem esses cuidados. Menos é mais, mas... Bertanha, eu tomo a liberdade de novo de interromper, porque hoje, olha, estou me achando hoje, porque eu fui abrir minha sociedade unipessoal na OAB. E aí você falou da sociedade de advogados. Muito importante. Gente, é muito fácil. O pessoal me deu um mega suporte hoje. Então, assim, é muito, muito simples. E o pessoal fez um trabalho incrível. Os funcionários da OAB, sim, são sensacionais. Então, eu precisava elogiar aqui publicamente, porque, assim, com questão de 30 minutos, eu tinha assinado toda a documentação, já tinha recolhido a taxa que tinha que recolher, já estava tudo certo, protocolado, eu já estava podendo ir embora. E você não precisa de contador para fazer esse trabalho, então você pode fazer, e os funcionários estão super capacitados para isso. Obrigada, gente. Desculpa interromper, mas é que eu precisava desabafar. Não, doutora Caroline, isso é um dos desafios. Não fez parte aqui do que eu separei, da cronologia, mas isso tem tudo a ver com os desafios da advocacia. Não são os desafios do TED, mas são os desafios da advocacia. Nem isso, quando eu saí no mercado de trabalho, nem isso a gente contava, porque abrir uma sociedade era para advogado com muita grana, no meu ponto de vista. Hoje não. É unipessoal, isso não era possível. As alíquotas que a gente fica... são alíquotas que é total mérito da OAB, claro, é o legislador que aplica as alíquotas, mas não tenha dúvida que isso daí é um esforço da OAB, porque eu converso com os meus colegas médicos, dentistas, eles morrem de inveja, que a gente começa com alíquota de 3,6, claro, sair emitindo uma nota fiscal de 200 mil, você vai estourar a alíquota, mas você emitindo notas fiscais normais, como é o padrão do que a gente faz no nosso dia a dia, você vai ficar numa alíquota super enxuta. Você não vai ter problema com o IR de tacar 27,5% no teu CPF. Então, você está vendo? Esse também é um desafio do advogado. É um desafio que... Alguém na faculdade falou isso para vocês? Eu acho que não. Eu só soube mesmo disso quando caí na malha fina e tacaram 27,5%. O que eu paguei de imposto eu não tinha ganhado. Eu olhei e falei, não, meu Deus, paguei para trabalhar esse ano. É verdade. Então, vejam. Olha, em casa são 2 contadores. Marido e meu pai. E eles me pegaram no sábado, você vai fazer agora. Então, casa de ferreiro, espeto de pau, né? É isso aí. Então, inclusive, você vê, né? A comissão está armando um webinar aí referente à forma de atuação, justamente para esclarecer tudo isso aí. Mas vamos lá. É muito importante isso, e eu te falo com propriedade, não é só a jovem advocacia que precisa dessa webinar, sobre essa questão de contabilidade, dessa questão contábil da empresa de advogado. Todo advogado precisa dessa aula, porque eu tenho muita dificuldade, eu sempre pergunto para meus colegas que são mais entusiastas a isso, e eu falo, meu Deus, se eu estivesse fazendo isso há muito tempo, teria sido muito mais fácil, parece ruim, mais uma coisa que paga, isso também é uma conquista, porque a OABPJ a gente não paga mais, de fato era muito difícil você pagar 2 anuidades, coisa que acontecia até anos atrás e desde o ano passado não acontece mais, então isso também pesaria muito contra e não pesa mais. Então, nós demos aquela volta, mas você vê como é importante esse bate-papo, que era mesmo o intuito, né, desde o início, porque a gente começa a tratar várias questões, claro, não dá para se aprofundar em todas elas, mas a gente vai conversando um pouquinho de cada coisa, e eu tenho certeza que as pessoas se identificam com isso. Só interrompendo um pouco, não é nem questão de dúvida, é questão de elogio aqui que me mandaram no privado, agradecendo você, Bertanha, por causa de faniquito de cliente, que a pessoa foi representada, e você mesmo, no seu despacho, disse que passava de mero aborrecimento por advogado não ser disponível para a pessoa. A pessoa até mandou um monte de coraçãozinho aqui, Bertanha. Que legal. Que reflete mesmo o que você falou, o caráter pedagógico, não punitivo da comissão. É a prova disso. Então, nós temos uma colega que
que aconteceu exatamente isso. Olha que coisa louca, né? Mas pense o seguinte, aqui o tribunal não está para ser corporativista e tudo mais, mas aqui o intuito, vamos falar português claro, que nós estamos falando com um jovem advogado, né? Não é ferrar o colega. Pelo contrário, vai falar, ó, muda essa tua atitude que está errada. Agora, é isso que eu falo. Você já ser apenado porque o cliente quer te achar no mesmo minuto. Então, é isso aí. Essa é a prova de que é o caráter pedagógico que leva adiante. E não é a 7ª turma, não, viu? Isso é mérito das turmas espalhadas pela seccional, na verdade, pelo país. Eu acho que agora eu fico na mão de vocês, porque o que eu queria falar também, já são 2 horas, já estamos aqui, então... 2h17. Sabe o que eu ia outra pergunta... dizer, presidente? Fica à vontade, doutor Johnny. Tá, outra pergunta que me mandaram em questão do advogado aparecer em programas de televisão. E quando o advogado comparece em um outro programa, tipo, participando, um exemplo do BBB, e lá ele faz sua autodivulgação como advogado, não é uma forma também de uma propaganda indireta? Volto a dizer, né? Eu não estou falando nada contra o BBB. Eu não soube tá? responder também. Não é isso. Eu sei o que responder. Eu só não quero parecer rude. Mas vamos fazer uma interpretação. Quem contrataria um advogado que sumiu da sua banca por 2 meses e ficou dentro de um BBB, né? Porque essa foi a primeira coisa que eu pensei quando eu soube que tinha um advogado, tinha um dentista. Eu falei, bom, gente, no mínimo esse advogado não tem um cliente, porque a colega que nos assiste aqui, o Faniquito, porque não achou em 40 minutos, já está tenso. Imagina sabendo que está preso no Projac, né? Então, né? Esse aí já não tem... É advogado, pode ter certeza que ele quer vender todo o peixe dele, menos o peixe da advocacia. Mas olha, eu vou ser sincera, tá? Eu assisti o Big Brother, e eu tinha o pay-per-view. Então, eu assisti o pay-per-view nas horas vagas, sim. Então, você pode falar. Então, eu vou falar com conhecimento de causa. Qualquer coisa que você faz no Big Brother para autopromoção, você perde pontos lá, estalecas, perde um negócio lá que eu assisti, mas não entendo, tá, gente? Então... Mas, assim, tanto é que essa que é advogada, de onde ela tira dinheiro mesmo é da maquiagem, e ela foi brincar de explicar como fazer a maquiagem, ela tomou punição e corta o microfone da pessoa, então o cara que é personal trainer não pode passar treino para os colegas, advogado não pode falar de caso, médico não pode dar consulta, enfim, eles podem anunciar como profissional fulano, mas você não pode aparecer como fulano para os demais, entendeu? Então, só ia fazer esse adendo aí, porque eu assisti, gente. É perfeito você fazer esse adendo, mas também eu vou responder para o Dr. Jonathan de forma bem objetiva. É claro que está violando o estatuto, não tenha dúvida. Se é que ele se falou isso, né? Depois dessa análise da doutora Carol, mas é claro que não pode, porque é pior ainda, é massa. Imagina, você falar, olha, meu escritório fica lá no centro de São Paulo, na São Luís. Não pode, lógico que não. Isso é infração ética, não tenha dúvida. E a prova disso é o vídeo para caracterizar essa propaganda totalmente indevida, não tenha dúvida. Então, sim, respondendo objetivamente, eu não contrataria. Acho que ela deve ser legal, então, para outras coisas, para maquiagem, para advogado, para mim não serve. Mas a resposta objetiva não pode. Poxa, o doutor Thiago ficou triste, vai ter que cancelar a inscrição. Aí tá de sacanagem, né, cara? Pode ir, Thiagão. Em off ele tava na dancinha já, treinando. Não. Eu concordo plenamente com a opinião do Dr. Luiz Bertanha. Eu acho que não condiz com a profissão de advogado ou advogada, né? Determinadas atitudes. Até voltando um pouquinho atrás, TikTok, e agora tem um novo tal de Kawaii aí, sei lá. Não sei onde a gente vai parar, não, porque eu vejo que a advocacia, principalmente a jovem advocacia, a jovem advocacia, ela carrega um peso
Eu acho que da galera já mais antiga que a gente não deveria carregar de que advogado é bandido, que advogado é esse, que advogado rouba o dinheiro do cliente, que advogado só pensa em dinheiro. Eu acho que a gente carrega muito isso nas costas, né? E com essas situações ainda, eu acho que fica ainda pior a situação do advogado, né? Eu acho que nós temos que fazer coisas para brilhantar, para voltar a ter aquela coisa que nossos pais, nossos avós, né, sempre sentiram sempre demonstrar para o advogado, que advogado é uma coisa super importante, que sem advogado não há justiça e tudo mais. Só esse adendo, jamais participaria de Big Brother Brasil, tá? Mas Eu eu tenho acho certeza. que Nada é a questão contra, mas eu tenho certeza. Nada contra, perfeitamente. Agora o doutor Tiago, você falou uma coisa muito legal. Trazer o que eu tenho certeza que o jovem advogado está trazendo sim, tá? Porque eu vejo muito jovem com conteúdo. Tem duas coisas que eu gostaria de citar, se a gente tiver tempo. Primeiro, quando eu era criança, e meu pai, na rua do meu pai, que é uma rua sem saída, que a gente jogava bola o dia inteiro, brincava de bicicleta, e é uma rua que até hoje ele está lá, e tinha um advogado que mudou para lá e abriu um escritório naquela rua sem saída. Então a gente tocava o terror, né? Chutava a bola no carro dele e tal. Mas quando esse advogado saía no portão, era um respeito. Meu pai falava, esse é o doutor tal. E era um respeito com ele. E eu lembro quando minha mãe me levou num advogado também, eu fui junto com ela, criança, isso não era nem adolescente, te olhava o advogado, puxa, advogado. Então, eu acho isso, acho que o respeito ainda existe, mas é o que o doutor Tiago falou. A gente tem que fazer a nossa parte para que isso continue aceso. Porque a nossa profissão, que me perdoem as outras, eu sei que isso aí parece uma coisa piegas, todo mundo fala isso em entrega de carteira de ordem, mas é a pura verdade, gente. A nossa profissão é a profissão mais linda que existe, mais nobre que existe. Não adianta, olha que a medicina é super exigida, os caras são combatentes, meus parabéns aos profissionais da saúde, mas vamos falar a verdade, nós estamos dentro de todas as profissões. Todas as profissões precisam da advocacia, sem sombra de dúvidas. Então, o que nós fazemos com relação aos pilares da democracia, às garantias fundamentais, tudo isso não é a OAB, além da OAB, sim, que a OAB tem voz muito ativa quanto a isso, que é, segundo uma pesquisa, a entidade, a instituição mais respeitada, não perante os advogados, perante a sociedade civil. E isso é uma verdade, se vocês colocarem no Google aí vai aparecer. Eu só não sei qual a porcentagem, mas é a unanimidade, é a entidade mais respeitada. Agora, essa questão também do advogado fazer a diferença, do advogado tá lá querendo fazer cumprir, fazendo a sua função de cumprir os requisitos do artigo 5º da Constituição Federal. Isso é uma profissão nobre demais. Então é isso que eu falo, isso é muito mais do que qualquer propaganda. Isso daí, até porque nós somos até perseguidos, tá? Nós somos perseguidos. Quando vem um advogado, quando vem um membro do legislativo querer arrancar o exame da ordem, ou vem um membro do legislativo. Outro dia eu estava ouvindo a Jovem Pan, e não vou citar o nome do deputado, e não era deputado, era uma deputada, que falou, vem os advogados aí com essa mania garantista. Como essa mania garantista? A garantista é o seguinte, ou você garante o artigo 5º ou você não garante, não tem essa mania garantista. Então, o advogado está sendo mal visto, mas então, vá o legislador fazer a sua função de então simplificar o CPP, atualizar o Código Penal, e olha, não estou levantando bandeira porque eu nem sou criminalista, mas é que eu escuto nas mídias que todo mundo está falando dos inúmeros recursos, o advogado usa o que tem para o seu cliente, esse é o seu mistério. Então, quer dizer, não é o advogado culpado, pelo contrário, o advogado é a solução. Quem tem que resolver isso é a sociedade cobrando do legislativo para resolver essa situação. Então, volto a dizer, eu andei tudo isso na sequência do Dr. Tiago para falar exatamente isso. A nossa profissão é a mais bela e a mais necessária de todas, eu não tenho dúvida. É isso aí que nós temos que levar adiante, gente. Bom, eu acho que com essas belas palavras, acho que dá para encerrar nosso webinar, e o senhor já está intimado, presidente Bertanha, que inclusive já pactou aqui que vai retornar para falar sobre contratos, sobre procedimento também no TED, né? Porque tem muito colega que quer seguir esse caminho de fazer defesa, né? No Tribunal de Ética.
Sim, eu é me dou importante. satisfeito para esse primeiro encontro. Mais uma vez agradeço o doutor a prender aí seu tempo de forma voluntária, não só para esse webinar, mas para a OAB, assim como sempre o fez. Obrigado de coração. As suas palavras e as suas lições serão extremamente válidas para mim e para a Jovem Advocacia. Presidente Piovesan, presidente Caroline, presidente Nicole, presidente Jonathan, presidente Tiago, Fabiana, que está aqui presente até agora também, o Davi acho que já foi embora. Muito obrigado, os presidentes das subseções que deram esse grande apoio para a gente estar aqui, o Piovesan por ter coordenado, com a ajuda de vocês, presidentes, com a ajuda da Nicole, principalmente da Caroline Vilela, grandes amigos. Eu acho que nós estamos, os conselheiros que estão aqui até agora, estou vendo a quantidade de participantes, eles estão aqui, firmes e fortes. Gente, a única palavra que eu posso falar para vocês aqui nesse momento é gratidão. Muita gratidão de poder conversar, de bater papo com amigos. Com certeza, eu tenho pouca bagagem de webinar, faço muito pouco, mas com certeza foi a minha melhor, por dividir essa mesa com vocês. Então, foi uma coisa muito mais tranquila, muito menos chata. Não que as outras sejam chatas, mas não é isso, mas vocês participam, uma linguagem usual, não o que eu quero passar é isso. Eu acho que nós levamos para o público que está assistindo essa questão irreverente, às 8 horas da noite, que é isso que nós temos que levar, tá bom? Muito obrigado mesmo a todos vocês, aos presidentes das subseções, ao presidente Caio e sua diretoria, ao presidente da Avanzo e sua diretoria, estão sempre dando, o presidente Kaufmann, estão sempre dando muito amparo ao Tribunal de Ética e Disciplina, e isso me enaltece, me enobrece, e eu feliz mesmo. Inclusive, presidente, só a última aqui, agradecer a presença do Dr. Aguinaldo, que é relator na 25ª turma do TED, Fernandópolis, tá? E é isso aí. Conte conosco para mais e mais webinários assim, com pessoas igual ao presidente Bertanha. Tamo junto. Deus e se cuidem. Parabéns, Bertanha. Sucesso. Obrigado, gente. Obrigado mesmo, viu? Excelente. Fico à disposição. Obrigado. Parabéns, Piovesan, pela organização. E muito obrigada mais uma vez, Bertanha, por participar sempre e apoiar muito a Comissão da Jovem Advocacia. Precisamos de mais lideranças apoiando a Jovem Advocacia como você. Obrigada. Uma honra, e meus amigos, Carol. Jonathan, Tiago, saudade de vocês. Espero que nós possamos nos ver logo. Em breve. Se Deus quiser. Em breve você vai pagar a cerveja, doutora. O café. Tchau, tchau. Fique com Deus. Tchau.